Obra de hoje, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, obra da Carolina Maria de Jesus, que foi publicada em 1960 e que está fazendo sua estreia na prova da URGS em 2018. Bom, passar um pouquinho aqui, vamos ver como é que foi um pouco da biografia da Carolina Maria de Jesus, que ela que nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 1914. Era negra, neta de escravos, nasceu na miséria, foi vítima de preconceito e ela é considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras aqui no Brasil, né? Ela é chamada de Nossa Cinderela Negra. Teve pouco estudo, ela mesmo diz, né? Enfim, apenas os 2 primeiros anos do ensino fundamental e começou a escrever poemas, contos e teve essa paixão, essa afeição toda à escrita à literatura. Ela acabou perambulando por várias cidades de São Paulo até vir a se fixar na capital. E entre 47 e 48 ela construiu um barraco na favela do Canindé, ali às margens do rio Tietê. E ali ela foi ficando por algum tempo, enfim, virando catadora de papel, na verdade, catadora de qualquer objeto que pudesse ser vendido ou consumido, né? E quem é que descobriu a Carolina de Jesus? Foi um repórter chamado Aldário Dantas, tem a fotinho dele do lado, né? Ele acabou testemunhando, enfim, estava fazendo reportagem sobre a favela e tal, e acabou testemunhando um bate-boca numa rua de São Paulo, em que uma das mulheres, que era a Carolina, acabou ofendendo outra mulher e dizendo, sua vagabunda, vou falar mal de você no meu livro e tal, né? E esse jornalista, o Aldário, ele queria saber que livro era aquele, né? E a Carolina mostrou para ele o livro, na verdade não é um livro, né? Ela mostrou vários cadernos. O Aldário chega a dizer que eram 20 cadernos e em que ela escrevia o seu diário. E o que acontecia? Ela achava no lixo esses cadernos e o dia a dia dela ela colocava ali. E aí o Aldário, né, enfim, ficou amigo dela e disse, ó, vou tentar ver se eu consigo publicar isso aqui como livro. E aí a Carolina, né, vai tendo esse apego quase maníaco pela literatura, pela leitura, pela escrita. O livro ele acaba sendo lançado em 1960, vira best-seller, tem várias traduções. Até coloquei aqui, né, uma pesquisa do estado de São Paulo aponta que em 25 de setembro de 1960, por exemplo, né, os livros mais vendidos, o Quarto Despejo estava em primeiro lugar. Uh, Entre os internacionais e os nacionais, por exemplo, na frente do Sartre, à frente do Jorge Amado, por exemplo, que eram líderes, fenômenos de sucesso de vendas aqui, né? Porém, esse sucesso dela é muito passageiro, muito efêmero. Ela chega até a comprar com os direitos, enfim, autorais, as vendas, uma casa de alvenaria, mas depois ela volta ao ostracismo. Ela chegou a gravar um LP, porque um LP de 61, depois vocês vão ver, já vou colocar na sequência esse LP aí postado com as letras das músicas e tudo mais, porque as letras das músicas dela, na verdade, tem tudo a ver com o Quarto de Despejo, com esse livro, com esse mundo em que ela vivia aí. E um dia o Aldário ouviu os filhos da Carolina, ela tem 3 filhos, né? Cantando uns sambinhas e perguntou para eles, né, de quem era, e os filhos falaram que era a samba da mamãe. E aí, enfim, o Aldário acabou levando para um cara que, enfim, matou no peito e acabou colocando isso em LP. A própria Carolina canta os sambas dela, né? Um LP raríssimo. Enfim. Bom, aí ela vai publicar mais alguns livros sem sucesso. Ela publica o Casa de Alvenaria em 61, Pedaços de Fome de 63. Depois ela acabou se isolando, vendendo a casa de alvenaria, se isola numa área rural em São Paulo e os últimos anos ela volta a viver de forma precária e acaba falecendo em 1977 aos 63 anos, vítima de asma aqui, né? Falece de asma. Bom, o Quarto Despejo, antes de mais nada, né? Ele é um relato de fatos verídicos, né? Que acabam sendo vivenciados, presenciados pela própria autora. E ela acaba fazendo questão de registrar isso quase que diariamente. Então o título, cuidar o título Quarto Despejo, durante 8 vezes, ela faz essa metáfora do quarto de despejo. Pensem em vocês aí, se vocês têm uma casa, por exemplo, vamos supor umas 10 peças e uma só usa para colocar entulho, coisa que não presta e tudo mais, o teu quarto de despejo, né? E é isso que ela vai fazer essa relação, que a favela é o nosso quarto de despejo, é o quarto de despejo do Brasil é a favela, certo? Então o título tem a ver o que? Alusão à favela. E o subtítulo vem direto, né? Diário de uma favelada, tá? Bom, quanto à linguagem aqui nós vamos ter que conversar um pouco, tá? A URGS ou qualquer outro vestibular pode colocar trechos e cuidar, né? Porque vai acontecer, não tem uma padronização na linguagem, tem muita marca de oralidade.
Porque, assim, durante muito tempo, os estudos de linguagem acabaram sendo pautados pela língua escrita literária, que era, claro, considerada tradicionalmente superior à língua falada. Mas aí, com o tempo, começa a haver uma certa modificação, né? Porque as marcas da oralidade elas acabam indo para o papel. E isso acontece nessa prosa memorialística da Carolina Maria de Jesus. Então não há padronização, não são erros, são marcas de oralidade, nessas variações próprias aí da nossa língua oral popular. E o Aldário Dantas, no prefácio mesmo, ele cortou inúmeros trechos que ele achou que eram desnecessários, assim, não tinha cabimento publicar. Porque ele vai dizer, pô, tinha uns 20 cadernos. Então, sei lá, um livro de 1000 páginas, ele achou muita coisa, né? E o que aconteceu? Ele disse que levou quase 2 meses para ler tudo e que a Carolina ela era muito detalhista, muito descritiva. E ela contava detalhes até como se faz o feijão. E aí ele acaba vendo que tudo isso não importa na narrativa, não ia importar na narrativa. Então ele teve que cortar vários e vários trechos, né? Ele tenta manter a escrita original, ele preserva as marcas dela, né? Enfim, de oralidade, e ele vai inserindo uma ou outra vírgula, segundo ele, para evitar redundância, talvez no vocativo e tudo mais, né? Mas ele diz que mexe pouco. Ok? Aqui uma fotinho dele, ó, junto com a Carolina, que está à direita dele ali, né? O Aldário. E aqui temos uma visão já das favelas, né? Enfim, a favela do Canindé, como é que era ali os barracos, os barracões, como ela diz. Bom, cuidar que o foco narrativo ela é uma narrativa em primeira pessoa. A narradora vai relatando as próprias experiências dela, né, como personagem central. É uma narrativa autodiegética. Ela é uma narrativa parecida no sentido de misturar narrador e autor, assim como o livro Memórias do Cárcere, por exemplo, do Graciliano Ramos. É uma narrativa que ela vai mostrar esse lado mais triste, dolorido, uma narrativa muito crua. E lembrando, né, que o autor é a entidade responsável pelo texto. Só que o narrador é a entidade delegada pelo autor. Então aqui nós temos essa, basicamente, fusão entre narrador e autor. O espaço, lembrando, basicamente é a favela. Ela vai sair por ali nas ruas e tudo mais de São Paulo, né, em busca de papéis, ferros, enfim, qualquer coisa para vender. Mas o foco principal é a favela, né, esse quarto de despejo, esse palco da miséria, como ela vai dizer. Ela vai trabalhar vários termos, né, vai chamar a favela de cortiço, de úlcera, de Gabinete do Diabo, Sucursal do Inferno, Chiqueiro de São Paulo, Barraco. E qual é o detalhe? Muita gente escreve com o olhar de fora. Ela não, ela tem esse detalhe de ser o olhar de dentro a partir de agora, não o olhar de fora, é o olhar de dentro. Quanto ao tempo, cuidar aqui também, né? O diário dela, ele inicia em 15 de julho, com o aniversário da filha dela, a Vera, né? E em 55 termina em 28 de julho. Ela usa só 13 dias e são dias só do mês de julho, 13 dias do ano de 1955. Depois, segundo o próprio Aldário e ela também, ela parou de escrever. E ela retoma esse exercício em 1958, certo? E o que vai acontecer? Ela vai iniciar em 2 de maio e vai terminar em 31 de dezembro. É o ano que mais tem dias no diário, né? Ela tem mais ou menos uns 175 dias do ano de 1958. Depois ela vai para o ano de 1959, que inicia em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro, mas tem só mais ou menos uns 77 dias ali. E em 1960 ela tem um dia só, que é o 1º de janeiro de 1960, que a gente vai ver que é bem importante esse último dia aí do diário, tá? Então isso aqui é uma compilação de parte apenas das memórias da Carolina, né? Que, enfim, vai pegar esse 15 de julho de 55 a 1º de janeiro de 1960, com hiato de alguns anos, como a gente vê, né, e diversas lacunas temporais, porque não é todo dia que ela coloca, né? Enfim, a gente vai ver alguns dias falhando e tudo mais, certo? Passando então, vamos começar essa narrativa. Começa no dia 15 de julho de 1955 e cuidar aqui que, como é um diário, a Carolina coloca a data, né? O que ela diz? Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização de nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. E aqui nós temos outro detalhe constante, né? A Carolina vai falando das dificuldades financeiras, da fome, da pobreza. E ela também faz comparações, frases de efeito. Ela foge um pouco daquela narrativa somente do detalhe
para fazer essas frases mais ornadas às vezes, né? Como aquela de atualmente somos escravos do custo de vida. E ela continua, eu não tinha um tostão para comprar pão. Então, o dia a dia dela é atrás de papel, qualquer outra coisa, ferro, móveis, enfim, o que puder para trocar, pesar, enfim, e converter isso em dinheiro. Então ela recebe alguns cruzeiros, né, o dinheiro da época, se chama cruzeiro, e pelo que eu vi aqui, dá mais ou menos uma conversão hoje, seria um cruzeiro, R$ 1, por exemplo, né? Pelo que eu vi, pelo que ela compra e tudo mais, dá para chegar a essa conclusão aí, tá? Talvez um pouquinho de diferença, mas é mais ou menos isso aí, deve ser 1 por 1, se a gente for olhar nos dias de hoje, né? Ela diz, ó, comprei 20 cruzeiros de carne, 1 quilo de toicinho, 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Novamente, situação corriqueira aqui, né? O dinheiro dá para comprar pouca coisa e logo se esvai. E a Carolina, aqui detalhe, né? Ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Diz ela, passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite o peito doía-me. Comecei a tossir. Reparem, né? A marca de oralidade já não é tossir, mas tossir. Então isso vai ser uma frequente agora no livro, tá? Ou seja, essas marcas de oralidade que o Adáulio, ele acabou mantendo isso aí, né? Ou seja, essas marcas de oralidade aí. Aí ela não sai à noite para catar papel, também é constante nos livros as dores que ela sente, o cansaço, o ato de vomitar, a dor de cabeça. Procurei meu filho João José. Bom, ela tem 3 filhos, a Vera Eunice, que já foi citada, né? E agora o João José. Mais adiante vai aparecer outro filho, né? O José Carlos. E aí a Carolina narra que teve um ônibus que atirou um garoto na calçada, veio um monte de gente ver e tal, né? E o filho da Carolina, o João José, estava ali. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, ou seja, lavou os filhos, aleitei-as, alimentou-as, né? Abluí-me, né? Também se limpou e aleitei-me e foi deitar. Então aqui nós temos um pouquinho do vocabulário dela. Passando, eu botei aqui um original de uma foto do caderno dela e dá para ver que o Audálio ele fez alguma limpeza assim no texto, né? Porque, por exemplo, ela coloca aniversário com 2 S's. A Vera Eunice, ela usa C cedilha no Eunice. Então o que ele fez? Ele mesmo diz, né? Dei uma limpadinha aqui no C cedilhas e tal, uma outra grafia, enfim, mas ele manteve mais as marcas de oralidade presentes aqui, tá? Então aqui um original dela. Pode ver, eu comecei a tossir, não comecei a, comecei a tossir, resolvi, reparem aqui nas 3 últimas linhas ali, ó. Comecei a tossir, resolvi não sair à noite, né? Enfim, então ela usa muito esse SS e acabou, claro, né, limpando isso aí na linguagem. Bom, esperei até as 11 horas um certo alguém, ele não veio. Então aqui ela vai falar de alguma coisinha dos seus relacionamentos. A gente sabe que ela tem 3 filhos, mas pouco fala dos pais dos filhos, né? E vamos saber um pouco dessa vida amorosa e tal. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. Reparem que em alguns momentos ela tem essa frase bem articulada, poética, ela faz um esforço, porque ela sabe que ela está querendo trazer isso como literatura também, né? Tudo isso para se referir ao sol. A minha filha Vera Eunice dizia, vai buscar água, mamãe. E aqui a gente tem algo parecido até com o Curtiço, do Aloysio Azevedo, né? O dia a dia da sobrevivência, o ambiente coletivo, as péssimas condições de vida, tudo isso aí vai ser marcado. Aí, em 16 de julho, ela diz, tudo quanto eu encontro no lixo eu cato para vender, né? E aí ela chama onde mora de barracão, e pensei na vida atribulada que eu levo, cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo e eu estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos. E aí também a Carolina está sempre se queixando dos vizinhos, né, que estão sempre implicando com os filhos dela. Catei 2 sacos de papel. Cuidar agora, né? Reparem este parêntese, 3 pontinhos, parêntese. Aqui o próprio repórter, o Aldário, né, que descobriu a Carolina, ele descortou várias partes do diário porque essas partes acabavam se repetindo. E tem muito detalhe, muita descrição, então ele achava que isso aí não dá para fazer um livro de 1000 páginas, né? Então ele andou cortando. E quando ele coloca esse parêntese, 3 pontinhos parêntese, ele indica exclusão. Agora vai aparecer em determinados momentos aqui, né, 3 pontinhos sem os parênteses.
E aí indica a supressão de trechos da narrativa. Ele cortou, ele resumiu a narrativa, digamos assim, um corte mais brusco daí, certo? Então, isso aqui vem do próprio Eldário, né? Ou seja, ele explica essas reticências aí e quando está as reticências dentro do parênteses, aí, essa supressão dele. Um é um pouquinho mais exagerado, o outro é um pouquinho menos. Aí o filho dela, né, o João José, veio dizer que estavam dando alimentos, o dono de um centro espírita. Ganhei 2 quilos de arroz, idem de feijão e 2 quilos de macarrão. Fiquei contente. Reparem que a felicidade que se dá com a conquista dos alimentos, mais um dia em que eles podem comer, né? Pus água no fogão para fazer café. Reparem a grafia aqui, pus. Quando tem esses monossílabos tônicos, ela costuma fazer uma ditongação, né? É pus, ao invés de 3, é 3. Então, a ditongação aqui no monossílabo tônico. Quando eu vinha chegando no portão, encontrei uma multidão, crianças e mulheres que vinha reclamar que o José Carlos havia apedrejado as suas casas, para eu repreendê-lo. De novo aqui a gente vê, né, crianças e mulheres que vinham reclamar. Então, a ausência de marcas completas de pluralidade aqui é comum, né? A concordância verbal basicamente não há. E vamos ver aqui, né, pelos relatos, que os filhos da Carolina parecem uns capetas mesmo, né? Porque os vizinhos a todo momento estão ali, né? Enfim, implicando com eles e tal. Passando a 17 de julho, ela diz assim: domingo, um dia maravilhoso, o céu azul sem nuvens, o sol está tépido. Ela tem basicamente uma maneira de começar falando de como está o tempo, que horas ela acordou, enfim, quase sempre segue um padrão, certo? Ela tem uma certa repugnância com as brigas entre os favelados, ela odeia, né, esse ambiente todo. Ela vai dizer: a Silvia e o esposo já iniciaram um espetáculo ao ar livre, ele está lhe espancando. Eu estou revoltada com o que as crianças presenciam. Ouvem palavras de baixo calão. Oh, se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente. Aqui a questão que lembra também o Cortiço, que muitos querem sair dali e buscar algo melhor, né? Mas não tem como, é uma sobrevivência. E a Carolina a todo momento vai ter isso aí, essa marca de que ela não quer ficar na favela. Cuidado, né? Ela está sempre querendo sair da favela. Então a favela para ela é sempre um câncer, uma úlcera, né? E a Carolina vai torcer umas roupas e vem numa tal de Dona Aparecida, pergunta se a Carolina está grávida. Daí ela diz: não, senhora, respondi gentilmente. E lhe xinguei interiormente. Se eu estou grávida, não é de sua conta. Tenho pavor destas mulheres da caverna. Tudo quer saber. A língua delas é como os pés de galinha. Tudo espalha. Está circulando o rumor que eu estou grávida. E eu não sabia. Outro detalhe aqui, a gente vê a troca do X por CH, como em xinguei. Reparem que ela vai botar xinguei com CH. Diz ela: quando cheguei em casa, era 24 horas. Esquentei comida, dei para a Vera Eunice, jantei e deitei-me. Quando despertei, os raios solares penetravam pelas frestas do barracão. De novo a questão da concordância verbal aqui, né? Os raios solares penetravam. Então, esse é o recurso, né? As marcas todas de oralidade o Eldário deixou aqui no livro. Então, cuidar, se a URGS botar algum trecho aqui e tiver essas concordâncias assim, né, de marcas de oralidade, é algo que o Eldário deixou, vem da própria Carolina Maria de Jesus aqui, certo? 18 de julho, levantei às 7 horas, alegre e contente. Depois que veio, não é depois que vieram, né? Depois que veio os aborrecimentos. Cheguei no inferno. Que inferno é esse? É a favela. Abri a porta e pus os meninos para fora. A dona Rosa, assim que viu meu filho José Carlos, começou a implicar com ele. Aqui a gente vê essa questão também do rotacismo, né? A troca do L pelo R. Assim como ela vai dizer depois a aglomeração, não é a aglomeração, né? E sempre o retrato da favela para Carolina, um inferno, uma úlcera. E de novo os vizinhos, né, indignados com ela aqui. Passando. Depois vem mais uma outra vizinha, fica reclamando que os filhos da Carolina são mal educados, né? Mas eu não encontro defeito nas crianças, nem nos meus, nem nos dela. Sei que criança não nasce com senso. Quando falo com uma criança, lhe dirijo palavras agradáveis. Então aqui a questão da Carolina, né, saber lidar com as crianças. Mesmo elas aborrecendo-me, eu escrevo. Sei dominar meus impulsos. Tenho apenas 2 anos de grupo escolar, isso aí é biográfico, né? Mas procurei formar o meu caráter. A única coisa que não existe na favela é solidariedade. E aí ela continua, né, a falar sempre dos problemas da favela. A minha porta atualmente é teatro. Todas as crianças jogam pedras.
mas os meus filhos são os bodes expiatórios. E aí, de novo, a fofoca sempre, a Carolina sempre criticando a questão da fofoca, que elas não têm, não, às vezes não trabalham para ficar fofocando ali. Elas aludem que eu não sou casado, mas eu sou mais feliz do que elas. Elas têm marido, mas são obrigadas a pedir esmolas. São sustentadas por associações de caridade. Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Eu enfrento qualquer espécie de trabalho para mantê-los. Bom, e aí a Carolina começa a dizer, né, que as outras têm que mendigar e ainda apanhar dos maridos, né? Ela começa a falar de uma outra mulher, uma tal de Maria José e tal, que é alcoólatra. Quando está gestante, bebe demais, e as crianças nascem e morrem antes dos 12 meses. Ela odeia-me, porque os meus filhos vingam e por eu ter rádio. Reparem aqui, né? A questão do rádio e dos filhos da Carolina não morrerem, digamos, né? Essa mulher fica com inveja dela. E aí um dia ela pediu o rádio emprestado e a Carolina disse que não podia emprestar, né? Enfim, que ela não tinha filhos, podia trabalhar e comprar, eu disse para ela. Mas é sabido que pessoas que são dadas ao vício da embriaguez não compram nada, nem roupas. Os ébrios não prosperam. Aqui nós vamos ter uma crítica constante também dela, da Carolina, a questão do alcoolismo na favela. Ela tem essa ideia fixa de que ela não vai beber porque ela é mãe, ela tem 3 filhos para sustentar e que o bêbado nunca há de prosperar. Passando aqui, botei uma foto dela, ela ligando o rádio dentro do barracão. Estão sintonizando ali no dial, ó. Muito bem. 19 de julho, a Carolina vai buscar água. E o detalhe é onde se busca água é num lugar. Vai todo mundo ali, tem filas e tudo mais, né? Lembra bem a questão do cortiço, assim também. E há essa concentração de muitos favelados ali. E é ali que tu sabe de todas as fofocas, né? Fofoca política, enfim, tudo está acontecendo ali, né? E elas começam a falar de política. Eu sempre fui ademarista. Gosto muito dele e de Dona Leonor. A Florenciana perguntou: ele já deu esmola à senhora? Já, deu o Hospital das Clínicas. E aí a questão também de que vários políticos eles vão até a favela só para pedir votos e vão distribuindo migalha, pão, alguma comida, né? Mas aqui a consciência que vem deles também, né, de alguns favelados, de que o político tem que fazer algo para todo, né, para o todo, e não somente para um, não para o individual e sim para o coletivo. Aí tem ali a questão, né, ó, sim, fez o hospital de clínicas, né. Aí a Carolina diz, suporta as contingências da vida resoluta. Eu não consegui armazenar para viver, resolvi armazenar paciência. Nunca feri alguém. Tenho muito senso, não quero ter processos. O meu registro geral é 845936. Reparem que ela bota o registro dela aqui, enfim, a ideia de autor e narrador presentes, né? Aí a Carolina, vendo que tá todo mundo brigando com os filhos dela, ela manda fazer um balanço para os meninos, né, para ver se eles permanecem no quintal para os vizinhos não brigar com eles. Aí ela vai ganhando alguns trocos, enfim, consegue pagar a luz. Mesmo que ela não use a luz, ela tem que pagar, né? Porque é uma dívida que todos os favelados ali têm que pagar. Nas favelas, as jovens de 15 anos permanecem até a hora que elas querem. Mesclam-se com as meretrizes, com as prostitutas, contam as suas aventuras. Aos que trabalham e aos que levam a vida a torto e a direito. Aí a Carolina vai comprar comida para os filhos, né? Enfim, ela vem feliz que ganha um dinheirinho. E aí o filho dela diz, que mamãe boa. Repare que isso aqui é a vida dela, um elogio vindo do filho, que mamãe boa, ela está feliz, porque o dia dela foi perfeito, né? Quando as mulheres feras invadem o meu barraco, os meus filhos lhes jogam pedras. Elas diz, que crianças mal educadas. Mas o que a Carolina diz, né? Os meus filhos estão defendendo-me. Vocês são incultas, não pode compreender. Vou escrever um livro referente à favela. Hei de citar tudo que aqui se passa. E tudo que vocês me fazem, eu quero escrever o livro e vocês com estas cenas desagradáveis me fornecem os argumentos. Então aqui a questão da metalinguagem também, né? A Carolina narrando que está sim escrevendo seu diário e que pretende publicá-lo. A gente vai ver um esforço dela nesse sentido aí, né? De publicar. Ela diz, estou residindo na favela, mas se Deus me ajudar, hei de mudar daqui. Espero que os políticos extinguem as favelas. Novamente a ideia de sair daí de ascensão, né? Os meus filhos reprovam o álcool. O meu filho João José diz, mamãe, quando eu crescer, eu não vou beber.
O homem que bebe não compra roupas, não tem rádio, não faz uma casa de tijolo, a casa de alvenaria, né? Então os filhos já têm uma consciência que vem da própria mãe, da Carolina. 20 de julho, deixei o leito às 4 horas para escrever. Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A Vera, mingau de farinha de trigo torrada. O João José, café puro. O José Carlos, leite brando. E eu, mingau de aveia. Aqui é legal de ver esse trecho. Tomar uma água aqui. Porque ela cita o nome dos 3 filhos aqui, certo? Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Eu não estou descontente com a profissão que exerço, de catadora. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho em residir em favela. Essa é a desgraça dela, né? A favela. Ela não se importa de morar num lugar melhor e continuar sendo catadora, mas o que ela não gosta é a favela. E aí a Vera Eunice, né? Ela tem 2 anos em 55, ela começa a pensar na filha, né? Suporta o peso do saco na cabeça e suporto o peso de Vera Eunice nos braços. Tem hora que revolto-me, depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. E segue a mãe aí, né, levando a filha nos braços, um saco de papel na cabeça, enfim, tentando sobreviver. Passando, refleti, preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de mulher sozinha sem um homem no lar. Então aqui a consciência de mãe mesmo, né? Ela assume tudo sozinha no peito aqui, tá? Todos os dias eu escrevo, sento no quintal e escrevo. Então por isso que casa bem com o que o Audário diz, né? Eram 20 cadernos bem completos, todos os detalhes. E aí a Carolina, ela não consegue dormir muitas vezes porque tem casal brigando, tem briga na favela, né? E outro detalhe bem narrado são essas brigas entre os vizinhos, entre casais ali, né? Aí, 21 de julho, passou um senhor e perguntou-me: o que escreve? Todas as lambanças que praticam os favelados, estes projetos de gente humana. Ele disse: escreve e depois dá um crítico para fazer a revisão. Mas reparem, né? A todo momento tem essa ideia de que ela está querendo que seja publicado o livro. Diz ela: hoje eu estou cantando. Estou alegre e já pedi aos vizinhos para não me aborrecer. Todos nós, ó, de tongação de novo, né? Temos o nosso dia de alegria. Hoje é o meu. Quando cheguei em casa era 22h30. Liguei o rádio, tomei banho, esquentei comida, só oração coordenada, né? Li um pouco, não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Reparem aqui, né? Essa ficção que ela tem mesmo pela literatura, essa obsessão. Tem hora que revolto com a vida atribulada que levo, e tem hora que me conformo. Passando aqui outra foto dela, né, dentro da favela ali, dentro dos barracões. Diz ela: eu gosto de ficar dentro de casa com as portas fechadas. Não gosto de ficar nas esquinas conversando. Gosto de ficar sozinha e lendo, ou escrevendo. Bom, aí ela começa a conversar, enfim, né? E ela vai dizer que a dona Nair Barros estava na janela. Eu falei que residia em favela, que favela é o pior cortiço que existe. Então ela vai, tá catando papel e tudo mais, fala com a mulher, né? Enfim, e se queixa que a favela é o pior cortiço, né? Comecei a fazer meu diário. De vez em quando parava para repreender os meus filhos. E dia 24 de julho ela diz: levantei 5 horas para ir buscar água. Hoje é domingo, as favelas recolhem água mais tarde. Quando cheguei em casa, encontrei a dona Francisca brigando com meu filho João José. Uma mulher de 40 anos discutindo com uma criança de 6 anos. Pus o menino para dentro e fechei o portão. Ela continuou falando. Para fazer ela calar, é preciso dizer: cala a boca, tuberculosa. Reparem que é uma ofensa que a Carolina faz, mas ela vai explicar. Eu não gosto de aludir os males físicos porque ninguém tem culpa de adquirir moléstias contagiosas. Mas quando a gente percebe que não pode tolerar a implicância do analfabeto, apela para as enfermidades. É a única solução que ela tem para evitar, né, essa briga e largarem do pé dela ou dos filhos dela aqui. Passando. E de novo vem o lamento. Se eu pudesse mudar desta favela, tenho a impressão que estou no inferno. Sentei ao sol para escrever. A filha da Silva, uma menina de 6 anos, passava e dizia: está escrevendo, negra fedida? A mãe ouvia e não repreendia. São as mães que instigam.
Então reparem aqui, né, o fedida também, né, a alteração do E pelo I, então as marcas de oralidade. Fui visitar o filho recém-nascido de Dona Maria Puerta, uma espanhola de primeira, a joia da favela, é o ouro no meio do chumbo. E aí, 27 de julho, ela vai dizer que tem muito roubo na favela, né? E ela fica preocupada com o barracão dela, que já está sendo visado pelos bandidos. 2 noites que não saio para catar papel, a preocupação com os assaltos aqui, né? Seu Gino veio dizer-me para eu ir no quarto dele, que eu estou lhe desprezando. Disse-lhe, não, é que eu estou escrevendo um livro para vendê-lo. Viso com esse dinheiro comprar um terreno para eu sair da favela. Não tenho tempo para ir na casa de ninguém. Seu Gino insistia, ele disse, bate que eu abro a porta, mas o meu coração não pede para eu ir no quarto dele. Então aqui um pouco dessa relação que ela tem com os homens também, né? Muitos querem transar com ela, convidam ela, né? E a gente vai ver que depois ela tem uma afeição maior pelo Sr. Manuel, enfim, alguns outros que surgem rapidamente assim na vida dela, né? Mas ela vai dizer que não teve sorte realmente com relacionamentos. 28 de julho, ela diz, fiquei horrorizada, haviam queimado meus 5 sacos de papel. Reparem que há muita maldade aqui, ela vai comentar esse lado de não ter solidariedade na favela, né? Já estou tão habituada com a maldade humana, sei que os sacos vão me fazer falta. E a gente tem aqui o fim do diário de 1955. E aí reparem o pulo que vai acontecer depois só lá para 1958. Nós temos uma ruptura nos anos aqui, 2, 3 anos de ruptura, né? E segundo o Aldário, o repórter, a Carolina ficou sem escrever neste tempo mesmo, né? E a Carolina já começa o diário, ela meio que explica também, né? Eu sou indolente, há tempos que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e eu achei que era perder tempo. Então uma espécie de desilusão dela aqui, enfim, né? Até ela termina ali o diário de 55 com a questão falando da maldade humana, ela perde um pouco, né? Digamos, esse gosto pela escrita, mas volta agora, certo? Bom, 3 de maio ela diz, né, os meninos estão nervosos por não ter o que comer. Detalhe, a gente entrou no diário agora de 58, que é onde vai ter maior número de dias, né, são mais ou menos uns 175 dias que ela vai colocar aí. Não estão todos aqui, né, estão as melhores partes, é o resumo. E ela, em 6 de maio, ela acaba recebendo uma intimação. Só que ela esquece de ir, né? Porque ela diz, eu estava inspirado e os versos eram bonitos e eu esqueci de ir na delegacia, né? Aí ela vai dizer, o que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome, preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. E aí ela começa a falar que até tem um circo, estão construindo perto da favela, enfim, né? A gente vai para 9 de maio. E ela diz, né, eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. E em 58 aqui é o Juscelino Kubitschek, o presidente, né? E ela vai começar a falar, o presidente, o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. De novo a questão da fome, que é quase uma personagem também principal aqui dentro do livro. A todo momento é a questão da fome. Porque é ela que passa fome, são os filhos que passam fome a todo momento alertando ela, né? E quanto tem um pouquinho de prazer de comida, mais eles querem. São os outros favelados também em busca de algo para comer. E reparem, 11 de maio, Dia das Mães. O céu está azul e branco. Parece que até a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infelizes por não poder realizar os desejos dos seus filhos. Começa a ser frequente também a ida a um frigorífico. E esse frigorífico ele acaba dando pedaços de carne e ossos aos favelados. Então o que acontece, né? Eles comem a carne, guardam os ossos também para fazer uma sopinha, mas a gente vai ver que com o tempo o frigorífico começa às vezes só a dar osso e depois ele vai misturando, né? Tipo de um veneno na carne para espantar os favelados dali. O barraco está cheio de pernilongos. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. É assim que os favelados matam mosquitos. 13 de maio, hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Detalhe, ela era neta de escravos, né? A Carolina de Jesus aqui, tá? Ela continua a comentar, ó. Nas prisões os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos. E não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes.
Concordância nominal também, né? Muito disso aí que ela peca, né? E ela faz um comentário, ó. E assim, no dia 13 de maio de 58, ele lutava contra a escravatura atual, a fome. Então, bárbara aqui a analogia, né? 15 de maio, a Carolina, ela diz que tem noites ali na favela que é muita batucada, ninguém consegue dormir, e que os políticos só aparecem aqui, onde, né? Nas épocas eleitorais. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. A favela é o quintal onde jogam os lixos. De novo a questão do quarto de despejo, né? A Carolina também vê que tem começo de briga na favela. É o Ramiro que quer dar no senhor Benedito. 16 de maio ela diz: eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Adhemar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. Então aqui ela cita o Jânio, que era governador de São Paulo, o Adhemar, que era prefeito, e o Juscelino, que era o presidente do Brasil. 18 de maio ela diz: na favela tudo circula num minuto. E a notícia já circulou que a dona Maria José faleceu. Então a questão da fofoca rápida, né? E ela diz: ó, vou parar de escrever. Vou torcer as roupas que ensaboei ontem. Não gosto de ver enterros, diz a Carolina. Passando. 19 de maio ela diz: todas as famílias que residem na favela têm filhos. Então a Carolina lembra de pessoas que vinham visitar a favela e que acabam dizendo, né, que aquilo ali era o chiqueiro de São Paulo. Lavei o assoalho porque estou esperando a visita de um futuro deputado e ele quer que eu faça uns discursos para ele. Ele disse que pretende conhecer a favela, que se for eleito há de abolir as favelas. Aí ela olha para a filha, né, a Vera, e diz: a Vera, ela ia sorrindo. E eu pensei no Casimiro de Abreu, poeta romântico, né, da segunda geração, que disse: ria, criança, a vida é bela. Só se a vida era boa naquele tempo, porque agora a época está apropriada para dizer: chora, criança, a vida é amarga. Então aqui ela lembra o poema Infância do Casimiro de Abreu, né, um poeta romântico. Ela faz uma espécie de intertextualidade, mas no sentido crítico, né, para os dias atuais. Aí a Carolina vai até o juizado de menores, né, para procurar o filho dela, o José Carlos. Ele está lá chorando, né? E às 8h30 eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Aqui a metáfora, né, do quarto de despejo, certo? De novo, né, não é cetim, não é veludo, ela usa viludo, né? Então essa troca do E pelo I aqui. 20 de maio diz: devo incluir-me, porque eu também sou favelada. Sou rebotalho, estou no quarto de despejo, e o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. Então aí bem crítica, né, no sentido da favela. Passando, ela vai dizer, né, que às vezes algumas famílias mudam para a favela com crianças. No início são educadas, são amáveis. Dias depois usam calão, palavrão, são soezes e repugnantes. São diamantes que transformam em chumbo. Transformam-se em objetos que estavam na sala de visita e foram para o quarto de despejo. Trecho importante quase é que é aquela questão do determinismo do meio, né, que é presente no cortiço, ou seja, aquela transformação que algumas famílias sofrem quando se estabelecem de vez ali na favela no quarto de despejo. Dia 21 de maio, né, a Carolina ela acaba sonhando que morava numa casa boa. Ela mesma diz uma casa residível, né? Tinha banheiro, cozinha. Ela diz: eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando eu fui pegar outro bife, despertei, acordei. Que realidade amarga. Eu não residia na cidade, eu estava na favela, na lama, às margens do rio Tietê. Aí a Carolina vai trabalhar para uma tal de Dona Julita. E essa Dona Julita dá uns conselhos para ela, né? Ela disse-me para eu não iludir com os homens, que eu posso arranjar outro filho e que os homens não contribuem para criar o filho. Sorri e pensei: em relação aos homens, eu tenho experiências amargas. Aqui novamente um pouco dessa vida amorosa dela, que foi ruim. Ela não entra em muitos detalhes, mas a gente vê, né? Percebe aqui pelos trechos que ela vai indicando no meio do caminho. Aí ela chega na favela, vê os filhos comendo pão, mas um pão duro, né? Ela chega a dizer que os filhos tinham que ter dentes elétricos e tudo mais, né? Os favelados aos poucos estão convencendo-se que para viver precisam imitar os corvos aqui, né?
E outra questão de comparação terrível, porque os corvos eles são bichos carniceiros, né? Enfim, espécie de gari, e aí compara com os favelados aqui. 22 de maio, hoje eu estou triste. Por quê? Porque está chovendo, tá? E quando está chovendo, há essa tristeza nela, porque ela não pode sair e catar papel. Então, chuva é basicamente um dia triste para Carolina. E ela vai dizer, passei o dia todo escrevendo. Passando, tomar uma aguinha. Então, até aqui, dá para ver que os temas da Carolina vão sempre se repetindo, né? A questão da fome. Então, a gente vê bem isso aí. O que ela vai dizer? Ó? Quando o João chegou da escola, eu mandei ele vender os ferros. Recebeu 13 cruzeiros. Comprou um copo de água mineral, 2 cruzeiros. Zanguei com ele. Onde já se viu favelado com estas finezas? E aqui que eu falei que dá até para fazer um paralelo do cruzeiro da época com o real de hoje, né? Que eu acho que dá quase elas por elas, porque um copo de água mineral por 2 cruzeiros, vamos supor R$ 2, né? Num barzinho, é isso aí. Os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole, mas quando não tem, eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos. Dura é a cama que dormimos. Dura é a vida do favelado. Reparem que ela tem esses comentários aqui, que ela cai para essas espécies de digressões, assim, esses comentários mais críticos, sai da descrição meramente, né, da vida na favela para fazer esses comentários aí legais. Dia 23 de maio, a Carolina ela não tem sabão para lavar as coisas dela, né? E ela vai dizer, se eu tivesse sabão, eu ia lavar as roupas. Eu não sou desmazelada. Se ando suja é devido à reviravolta da vida de um favelado. Ela acaba contando também, né, que o fubá é barato, mas os filhos não gostam de fubá. Gostam de feijão, enfim, mas os alimentos estão caros ali. Quando pus a comida, o João sorriu. Comeram e não aludiram à cor negra do feijão, porque negra é a nossa vida, negro é o que nos rodeia. Nas ruas e casas comerciais já se vê as faixas indicando os nomes dos futuros deputados. Alguns nomes já são conhecidos, são reincidentes que foram preteridos nas urnas, mas o povo não está interessado nas eleições, que é o cavalo de Troia que aparece de 4 em 4 anos. Reparem, cavalo de Troia, né, o presente de grego aqui, a enganação, digamos, de 4 em 4 anos. Ela é bem crítica no sentido político, porque ela vê muito dos políticos indo na favela apenas para pedir votos e dar esmola, digamos. Comprar o voto, essa é a verdade, né? Bom, 27 de maio, percebi que no frigorífico jogam creolina no lixo para o favelado não catar a carne para comer. Então, claro, o frigorífico vê que tem muita gente ali indo, né, aquela fila interminável, eles jogam o resto dos ossos fora, aí no osso tem um pouquinho de carne, eles vão lá pegar, mas aí começa esse tumulto, eles já usam a creolina já para evitar o contingente de favelados ali, né? 28 de maio ela diz, amanheceu chovendo. Estou desorientada, sem saber o que iniciar. Quero escrever, quero trabalhar, quero lavar roupa. E o pior na favela é o que as crianças presenciam. Todas as crianças da favela sabem como é o corpo de uma mulher. Então essa questão cedo da sexualidade com as crianças, né? E a Carolina diz, né, que quando os casais ficam bêbados, a mulher, para não apanhar, ela acaba saindo pelada na rua. E aí, enfim, todos os favelados param tudo que estão fazendo para ver a cena. Tudo que é obsceno pornográfico, o favelado aprende com rapidez. De novo, a crítica política aqui, né? Vai vir agora aos políticos. Só aparece aqui no quarto de despejo nas épocas eleitorais. 30 de maio ela diz, ia pensando, será que Deus vai ter pena de mim? Será que eu arranjo dinheiro hoje? Será que Deus sabe que existem as favelas e que os favelados passam fome? O único perfume que exala na favela é a lama podre, os excrementos e a pinga. Reparem, né? A sujeira, a cachaça, o álcool, ela é muito crítica nessa descrição toda da favela. 31 de maio ela diz, sábado. O dia que quase fico louca porque preciso arranjar o que comer para sábado e domingo. E detalhe, né? A segunda é um dia feliz para ela, porque tem muito papel na rua. Mas o sábado não é um dia feliz, porque o sábado ela precisa conseguir trabalhar por duas, basicamente, né? Porque é o sábado e domingo, ela tem que fazer o dinheiro do sábado e do domingo. Eu nada tenho que dizer da minha saudosa mãe. Ela era muito boa, queria que eu estudasse para professora. Foi as contingências da vida que lhe impossibilitou concretizar o seu sonho. E detalhe, né? A velha Eunice, que é a filha da Carolina, ela acaba virando professora. Reparem, né, que legal isso aqui, né? Tem entrevistas dela no YouTube, vocês podem ver, né?
da mãe, da filha da Carolina, a Vera Eunice, que está viva, né? E aí a Carolina fala, né, que a sua mãe formou o caráter dela, né, ensinando a gostar dos humildes, dos mais fracos, e que isso aí passou para ela, né? Aí ela vai comentar que teve uma mulher que acabou brigando com o companheiro dela, e ele tá com ela só por causa do dinheiro que ela lhe dá, né? Enfim. E repare o comentário da Carolina quanto a isso, né? O homem entra pela porta, o filho é a raiz do coração. Ela diz: agora vou ler e escrever. Vejo os jovens jogando bola e eles correm pelo campo demonstrando energia. Penso, se eles tomassem leite puro e comessem carne, ou seja, né, iam estar com muito mais energia, essa ideia dela, né, voando. 2 de junho, de manhã eu estou sempre nervosa, com medo de não arranjar dinheiro para comprar o que comer. Mas hoje é segunda-feira e tem muito papel na rua. Detalhe da segunda, né? Aqui vai entrar agora o senhor Manuel, que é um cara muito educado, ele tem um bom emprego, ele respeita a Carolina, a gente vê que depois ele vai até se deitar com a Carolina, tem relações com ela, enfim. O senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo, mas eu não quero porque já estou na maturidade. Depois, um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler, e que levanta para escrever, e que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só para o meu ideal. Qual é o ideal dela? Escrita. O ideal dela, literatura. Bom, aí esse Manuel vai lá dar uns trocos para ela, né? Enfim, tá sempre ajudando, sempre dando dinheiro para ela, para Carolina, o nosso Manuel. Passando aqui, aí a Carolina começa a falar de um tal de Negro Arnaldo, que quando veio para a favela ele era menino e tinha um certo potencial, e ela começa a fazer a comparação, ó. Mas que menino, ele era bom, educado, meigo, obediente. Era o orgulho do pai e de quem ele conhecia. Aí que diziam, né? Este vai ser um negro, sim senhor. E ela diz, é que na África os negros são classificados em 3 tipos. O negro tu, o negro turututu e o negro sim senhor. E ela diz, ó, negro tu é o negro mais ou menos. Negro turututu é o que não vale nada. E o negro sim senhor é o da alta sociedade. Mas o Arnaldo transformou-se em negro turututu depois que cresceu. Ficou estúpido, pornográfico, obsceno e alcoólatra. Então aqui a gente tem bem essa questão, né? Que a gente vê muito também acontecendo no Cortiço, né? Ou seja, alguns personagens como Pombinha, Jerônimo, que são cheios de qualidades, enfim, né? E acabam tendo esse poder de transformação para algo ruim, né? E aqui no caso esse Arnaldo virou o quê, né? Estúpido, pornográfico, obsceno e alcoólatra. Diz a Carolina, mas eu já observei os nossos políticos. Para observá-los foi na Assembleia, a sucursal do purgatório, porque a matriz é a sede do serviço social no Palácio do Governo. Foi lá que eu vi ranger de dentes, vi os pobres sair chorando, e as lágrimas dos pobres comove os poetas. O que ela diz, né? A minha base é isso aí, a lágrima dos pobres. 7 de junho, diz ela, os meninos tomaram café e foram à aula. Eles estão alegres porque hoje teve café. Só quem passa fome é que dá valor à comida. Então, de novo, essa importância aqui, né, de sustentar os filhos. Hoje a gente tem esse dado que os guris estão indo para a escola, volta e meia indo de pé descalço, sem condições nenhuma, mas enfim, né? Então, se educando. Aí a Carolina vai catar papel de novo, mesmo esquema, passa no frigorífico para pegar alguma coisa e tal, né? Passando, aqui uma foto do Aldário com a Carolina, de novo, né? O ambiente da favela aqui. Aí 9 de junho. Quando nasceu a Vera, eu fiquei sozinha aqui na favela. Não apareceu uma mulher para lavar minhas roupas, olhar os meus filhos. Ela está sempre se queixando disso aí, né? Que não há solidariedade na favela. Ela fala do nascimento da Vera um pouco, né? Depois do parto, a mulher não tem forças para erguer um braço. E não vem ninguém ajudá-la ali, né? E aí 11 de junho ela diz, quando as mulheres aglomeram na torneira enquanto esperam sua vez para encher a lata, vai falando de tudo e de todos. E aí a Carolina, ela não entende, né? Porque uma coisa é falar, mas outra é difamar, falar, inventar. Ela vai falar do exemplo da dona Benedita, né? Que ela vai dizer, ó, está com 82 anos, começou a engordar. E aí o que acontece, o que elas vão dizer? Que ela está grávida, né? É filho, a dona Benedita está grávida. Não diga naquela idade, isso é o fim do mundo. De quantos meses? 6, 7, a data que vinha na mente. E a dona Benedita, né, ao saber disso, fica xingando todo mundo ali, né?
Ela continua, todos os dias aqui é uma novidade na favela. Quando inaugurou a Portuguesa de Desportos, os portugueses que residem aqui por perto foram, né? Aqui ela faz referência à construção do Canindé, o estádio da Portuguesa, em 53. O José Carlos está mais calmo depois que botou os vermes, 21 vermes. Olha só a situação aqui, né? Passando. 12 de junho, deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro que reluz na luz do sol. Olha o escapismo, né? É preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Então os temas se repetem novamente, a fuga, o escapismo, a busca por um lugar melhor, nem que seja no sonho, né? Hoje eu estou lendo. E li o crime do deputado de Recife, Ney Maranhão. Li o jornal para as mulheres da favela ouvir. Elas ficaram revoltadas e começaram a xingar o assassino. Aqui lembra bem a questão da pombinha, né, do Cortiço. A pombinha lá no Cortiço alfabetizada, ela escreve carta para os outros, e jornal para todo mundo, faz a lista, o hall das lavadeiras. E aqui é a mesma coisa com a Carolina, né? Ela lê o jornal para todo mundo, enfim, né? Ela fala um pouco da sua escrita, ela diz, os bons eu enalteço, os maus eu critico. Devo reservar as palavras suaves para os operários, para os mendigos que são escravos da miséria. Então aqui a escolha das palavras, né, na sua escrita conforme a condição também, né? Pelo que observo, Deus é o rei dos sábios. Ele pôs os homens e os animais no mundo. Então aqui a gente tem também isso aí que eu já tinha conversado, né? O afastamento, nem que seja breve, do que a Carolina está relatando de descrição e tal, e há uma pequena digressão, um pequeno comentário sobre a vida, né? E aí a Carolina vai para fila lá, esperar ganhar bolacha, vai pedir esmola, né? Ele dá só os pedaços de bolacha, e elas saem contentes como se fossem a rainha Elizabeth da Inglaterra quando recebeu os 13 milhões em joias que o presidente Kubitschek lhe enviou como presente de aniversário. Repare que aqui há uma referência, né, porque em 58 a rainha Elizabeth ela visitou o Brasil pela primeira vez e o Juscelino presenteou ela com broche, com pulseira e tudo mais. Mas isso aqui é uma notícia que ela leu no jornal e já faz uma metáfora, uma comparação aqui para os dias atuais, né, o que ela está vivendo. Passando, ela diz, aqui na favela tem um quadro de futebol rubro-negro. As camisas são pretas e vermelhas. O fundador é o Almir Castilho. O quadro não é conhecido pelo público, mas já é conhecido pela polícia. Então, ironia total aqui, né? Mas cabe ressaltar que em 58 o Brasil foi pela primeira vez campeão mundial. Então o futebol começa a se popularizar muito ainda, né, aqui no Brasil. Tinha um soldado que aparecia por aqui. Ele procurava agradar-me e eu fugia dele. Caí na asneira de dizer para a Leira que achava o soldado muito bonito, mas não queria nada com ele porque ele bebe pinga. E um dia ele veio falar comigo, cheirando a pinga. Uma noite apareceu e perguntou-me, então, dona Carolina, a senhora anda dizendo que eu bebo pinga? Recordei imediatamente da Leida, porque eu tinha dito só para ela. Respondi, eu acho o senhor bonito, mas tenho medo do senhor beber pinga. E aí, claro, ele fica indignado, né? E a Carolina já puxa algo mais ilustre, mais de conhecimento. Ela pergunta para ele, né? Vem cá, tu sabia que soldado alemão não pode beber? E aí ele responde com uma grande ironia, né? Graças a Deus sou brasileiro, né? Mas de novo aquela questão do alcoolismo aqui e a ojeriza, o asco, nojo que ela tem pela questão do álcool. Bom, a Vera ontem pôs 2 vermes pela boca, está com febre. Hoje não vai ter aulas em homenagem ao príncipe do Japão. 19 de junho a Vera ainda está doente. Aí o José Carlos não quer ir na escola porque está fazendo frio e ele não tem sapato. Pô, olha que situação, né? Frio e ele não tem sapato. Mas como era dia de prova, ele acabou indo. Ela vai dizer, tudo na minha vida é fantástico. Pai não conhece filho, filho não conhece pai. E de novo um rápido resumo da vida da Carolina, né? A questão da ausência dos pais aí. Bom, 21 de junho ela diz, todos os dias é a mesma luta. Andar igual um judeu errante atrás de dinheiro e o dinheiro que se ganha não dá pra nada. Passa no frigorífico, ganha uns ossos, né? Mas era sábado e precisava arranjar dinheiro para o domingo. De novo a preocupação. Aí ela pega as crianças para ir numa festa lá numa rua chamada Rua Javaés. E ela vai com um caderninho, ela vai anotando tudo. Ela diz que lá tinha mais ou menos umas 3 mil pessoas nessa festa. Percebi que o povo da favela gosta de ganhar esmolas. Aí a Carolina fala com o cara lá, o que está fazendo a festa, um tal de Zusa, o responsável, né? E pergunta por que ele fez aquilo e tal, né?
E ela começa a ver que o problema todo é que na festa só tem distribuição de pão. E aí o senhor Zusa mandou 2 violeiros tocar e apareceu um palhaço. Que festa sem graça. E qual é o detalhe? Eles não ganham nada, só pão. E eles tiveram ainda que voltar de ônibus. E o ônibus se cobra, né? Tem passagem. E aí a Carolina dizendo, né? Sei lá, passagem 4 cruzeiros. Ela tinha 2 pila e tal. E acaba pagando isso. E o cobrador acaba aceitando, enfim, né? Tinha mulher que gastou 20 cruzeiros nas conduções e não ganharam nada, né? Então, esse é o detalhe. A Carolina ainda volta com alguns pães, né? 24 de junho ela diz: eu estava fazendo almoço quando a Vera veio dizer-me que havia briga na favela. Outra constante, né? A questão da briga. Bom, aí 25 de junho viu uma perua do governo do estado, serviço de saúde que vinha recolher as fezes. E aí o jornal já tinha relatado, né, que havia 160 casos positivos, né, na favela. E aí essa questão toda de ver, né, qual é o foco ali. Atualmente as crianças não mais emocionam quando vê uma mulher nua, já estão habituadas. Então, de novo, a questão da pornografia ali, né, enfim, que as mulheres brigam, saem peladas, a questão das prostitutas também. Ela diz: eu sou sozinha, tenho 3 filhos. Se eu viciar no álcool, os meus filhos não irão respeitar-me. Para concluir, eu não bebo porque não gosto, e acabou-se. Prefiro empregar o meu dinheiro em livros do que no álcool. Se você achar que eu estou agindo acertadamente, peço para dizer: muito bem, Carolina. Bom, belíssimo trecho, né? E vamos responder: muito bem, Carolina, né? As letras agradecem aqui. Aí algumas pessoas, né, elas começam a falar que viram um retrato desse Zusa no jornal, e a Carolina vai ver no jornal isso aí, vai ler, e ela reproduz o que está, né? Eis o que estava escrito no jornal do dia 26 de junho de 1958. Zusa, pai de santo, em cana. Zusa está em cana desde ontem, pois ele, que se chama na realidade José Onofre, e tem uma aparência realmente imponente, mantinha para lucros extraordinários uma tenda de umbanda no Bom Retiro, a tenda Pai Miguel Xangô, e também diretor de uma indústria de cadeiras suspeita de irregularidades na delegacia de costumes. Zusa, na foto, foi autuado em flagrante. E aí a Carolina diz, né? Sabia que aquele cara não prestava e eu disse a ele que ele ia sair no jornal, né? E saiu de forma negativa aqui. Passando, 29 de junho, ela vai dizer: depois que a favela superlotou-se de nortistas, pessoas do norte, nordeste, né? Tem mais intriga. E aí a Carolina, ela também tem a ideia de sair de noite, ficar ali rodopiando, ver como é que funciona a favela, né? Para escrever, ter o argumento da escrita, né? Falavam nas brigas, no jogo de futebol na Suíça. Bom, aqui qual é o detalhe, né? Aqui a Carolina ela deve ter ou ouvido errado, ou os homens falaram errado, porque no dia 29 de junho de 58, foi a final da Copa de 58, e não foi na Suíça, foi na Suécia. E o Brasil foi campeão em cima da própria Suécia, né, da anfitriã, goleando por 5-2. E detalhe, o Pelé tinha só 17 anos. E mais, e na pretensão do homem ir na lua. Uns dizia que o homem vai, outros que não vai. E eu, quando ouvi o vai não vai, já fiquei pensando numa briga, porque aqui na favela tudo inicia bem e termina com brigas. E detalhe, né? O homem, a gente sabe que ele pisou na lua em 69, só 11 anos depois de 58, né? Mas já dá pra ver aqui as ideias, porque a União Soviética tinha lançado o Sputnik em 57 e já havia dado essa ideia de ir para a Lua. E depois, em 58, os Estados Unidos lançaram o primeiro satélite. E um pouquinho depois, aqui do diário dela, em julho, né, por exemplo, em 58, é criada a NASA. Enfim, então essa questão da discussão se o homem chegaria ou não à Lua já tem bem aqui dito no ano de 57 e 58. 1º de julho ela diz, né? Eu percebo que se este diário for publicado, vai magoar, não é magoar, né? Ela troca o O pelo U, vai magoar muita gente. Tem pessoas que quando me vê passar, saem da janela ou fecham as portas. Estes gestos não me ofendem. Então aqui a Carolina vai fazendo uma análise da própria escrita, né? Caso for publicada. Enfim, né? E de novo aquela questão da troca do O por U, a gente vê magoar, dormir, portugueses, certo? Ela vai dizer: eu não gosto do Kubitschek. O homem que tem um nome esquisito, que o povo sabe falar, mas não sabe escrever. E em 3 de julho ela diz: eu estava escrevendo como ouvi o meu vizinho Antônio Nascimento repreendendo meu filho José Carlos. Ele anda dizendo que vai bater no menino. De novo essas brigas todas, né? Bom, aqui eu botei, ó, o gol do Pelé, o terceiro.
Aqui em tempos de Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, enfim, sempre é bom recordar o maior de todos, né? O Pelé aqui até voltar, ó. Lançamento, domina no peito, balãozinho de primeira, fundo da rede, né? Pelé aí. 17 anos, campeão do mundo, Brasil, 1958 aí. Bom, aí a Carolina, né, ela fala dessa implicância que os vizinhos têm com os filhos dela, né? Ela vai dizer, onde é que já se viu um homem de 48 anos desafiar uma criança de 9 para brigar? Ela acha totalmente uma covardia ali, né? E mais, quando morre alguém aqui na favela, os malandros saem pelas ruas pedindo esmolas para sepultar os que falecem. Embolsam dinheiro e gastam na bebida. O golpe aqui deles, né? E aí os favelados estão comentando o retorno dos jogadores, né? Os jogadores da seleção que foram campeões mundiais. 6 de julho ela diz, depois foi catar lenha. Parece que eu vim ao mundo predestinado a catar, só não cato a felicidade. Aí chega o carro, capela com Frei Luiz, um vigário que é útil aos favelados. E aí, estão sempre passando filmezinhos religiosos, explicando, né? E passava um filme e tinha os Reis Magos. E aí o Frei pergunta se alguém sabia o nome dos Reis Magos. Que um é muito conhecido e chamava Baltazar. E aí o outro é Pelé, respondeu o moleque. Lembrar, né, que o Pelé está se mostrando ao mundo, né? Com 17 anos, é o nome da hora ali, né? Todos os jornais, a recepção toda, né? E aí a Carolina também se queixa depois que o filho dela tinha 11 cruzeiros, né? E perdeu esses 11 cruzeiros, mas para ela foi o que? Roubo, né? Ela vai dizer. Ele levava o dinheiro na carteira e foi com os meninos da favela. E alguns deles já sabem bater carteira. Toma uma água. Bom, a gente já deve ter aqui quase 1 hora de vídeo. E dá pra ver, né, que os temas se repetem, certo? Bom, 7 de julho fui trocar o meu título de eleitor. Quando cheguei na rua Seminário, fui tirar fotografia no Foto Lara. Aí converso com a Carolina, perguntam em quem ela vai votar. Ela disse-lhe que eu vou votar no Dr. Ademar de Barros. Quando eu vou na cidade, tenho a impressão que estou num paraíso. Acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas, tão diferentes da favela. As casas com seus vasos de flores e cores variadas, aquelas paisagens há de encantar os olhos dos viajantes de São Paulo que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma, doente, com as suas úlceras, as favelas. Novamente aqui a crítica dela com a questão das favelas, o quarto de despejo. 8 de julho, a Carolina tem a ideia que ela quer construir uma estante para colocar os livros dela, né? E os livros dela ela acha muito no lixo. É que eu ganhei umas tábuas e vou fazer um quartinho para eu escrever e guardar os meus livros. E aí, enfim, ela acaba falando de uma tal de Leila também. Enfim, ela vai falando de algumas coisas, né? De brigas, de mulheres, pessoas que não conseguem ficar quieto na noite, até a questão de transa nos barracos e dá para ouvir. Na rua Araguaia, com a rua Canindé, tem muita lama e eu encontrei dificuldade porque eu estava descalço e os meus pés deslizavam na lama. Então o drama da umidade, do barro também. Tem hora que eu revolto comigo por ter iludido com os homens e arranjando estes filhos. Passando. Aqui nós temos uma foto dela, ó, lendo, tá? Então os livros que possivelmente ela tinha achado no lixo. Então está fazendo uma estantezinha, uma mini biblioteca dela. Passando. Bom, a Carolina fica sabendo, né, que tem 2 meninos do juizado de menores que estão ali vagando na favela, estão descalços, estão sem camisa, estão todos desorientados, né? E o José Carlos acompanhou os meninos. Depois veio perguntar-me se eu podia arranjar umas roupas para os meninos. Vá chamá-los. E aí os meninos vão ali até o barraco da Carolina, a Carolina ajuda, e eles ficam contando os horrores do juizado, diz que passam fome, frio, que apanham, né? Perguntei-lhes se sabiam ler. Responderam que sim. Dei-lhes café. Falaram que residem na Vila Maria e que têm mãe. Aconselharam meus filhos para ser bons para mim, que os filhos estão melhor com as mães. Enfim, 10 de julho, a Carolina vai buscar água cedo e tal. Ela diz, não gosto de estar entre as mulheres porque é na torneira que elas falam de tudo e de todos. De novo a zona da fofoca ali, né? Cai a tarde lentamente, já estão chegando os crentes com seus instrumentos musicais para louvar Deus. Aqui na favela tem um barracão na rua B, onde os crentes vêm rezar 3 vezes por semana.
Aqui a gente vê também a ditongação no monossílabo tônico, né? 3, pus, certo? Nós, né? Então todas essas marcas de oralidade, assim como eu falei agora, né? São marcas de oralidade que estão no vídeo aqui, mas que foram para o texto também da Carolina, certo? E aí a Carolina diz que esses crentes, quando eles estão rezando, alguns favelados vão ali, jogam pedras no barracão, quebram as telhas. Mesmo sendo insultados, os crentes não desanimam. Aconselham os favelados para não roubar, não beber e amar ao próximo como a si mesmo, né? Mas mesmo assim os favelados acabam rindo, folgando, zombando dos conselhos dos crentes ali, né? 12 de julho, ela acaba não deixando o filho João sair, né? E ele passa o dia todo lendo. Ele conversa comigo e eu vou revelando as coisas inconvenientes que existem no mundo. Já que o meu filho já sabe como é o mundo, a linguagem infantil entre nós acabou-se. Reparem que quase que uma perda da inocência aqui, né? A Carolina olhando para o filho dela, que já sabe quase tudo na questão sexual também. Eu pretendia conversar com meu filho as coisas sérias da vida, só quando ele atingisse a maioridade. Mas quem reside na favela não tem quadra de vida, não tem infância, juventude e maturidade. O meu filho, com 11 anos, já quer mulher. 13 de julho, olha só o que ela coloca. Despertei às 2 da madrugada com Arnaldo e a Leila brigando. As brigas na favela comuns, né? 15 de julho, reparem, né? Abre-se o livro com 15 de julho de 55, aniversário da Vera Eunice. E agora, do ano de 58, hoje é aniversário da minha filha Vera Eunice. Então, reparem que o primeiro dia do diário é o aniversário, agora estamos em 58, 3 anos depois, novamente ela cita aqui no diário dela. E novamente o quê? O lado cíclico, o ciclo da miséria, porque não há dinheiro. Dia 16, ela diz, não havia papel nas ruas. Passei no frigorífico, haviam jogado muitas linguiças no lixo, separei as que não estavam estragadas. Aqui até dá para ver aquele documentário Ilha das Flores, para chegar a uma proximidade do que é isso aí também, né? Tem no YouTube Ilha das Flores, se não me engano, 14, 15 minutos. Bom, 19 de julho ela diz que voltou para a favela, né? E aí a Vera se queixa que uma mulher xingou ela, enfim. E de novo vem um comentário, né? Uma mulher de 32 anos brigar com uma criança de 5 anos. Aí 22 de julho ela diz, saí pensando na minha vida em Fausta. Já faz 2 semanas que eu não lavo roupa por falta de sabão. As camas estão sujas que até dá nojo. Então, de novo, sem dinheiro, sem sabão. E ela pensa até que teve um cara que olhou pra ela e disse que ela tá sempre suja, né? E ela vai dizer, ó, se eu estou suja é porque não tenho sabão. E aí, dia 26 de julho, a Carolina fica pensando no Departamento Estadual de Saúde, que publicou no jornal que aqui na favela do Canindé há 160 casos positivos de doença caramujo, mas não deu remédio para os favelados. E aí passa um filme explicando essa doença caramujo, né, que é a esquistossomose, e que, enfim, para orientar e tal. Aí depois vem o senhor Manuel, vai até lá a favela, quer dar uns trocos para Carolina, não quis pegar, né? Ele saiu. Ele é muito bom e educado e bonito. Qualquer mulher há de gostar de ter um homem bonito como ele é. Agradável no falar. 28 de julho, encontrei com a dona Nenê, a diretora da escola municipal, professora do meu filho João José. Reparem, ela encontra a professora e a professora vai orientar a Carolina com palavras mais delicadas, positivas, porque a Carolina disse, né, disse a ela que anda muito nervosa e que tem hora que eu penso em me suicidar. E aí o que a professora diz? Se acalma, Carolina, se acalma, né? 31 de julho, eu já estou aborrecendo de catar papel, porque quando eu chego no depósito tem a Cecília que trabalha lá e é muito bruta. Insulta-me e eu finjo não ouvir. Diz que eu sou fedida. Então aqui os adversários da Carolina também, né? Que vai ter isso aí, claro, né? Muita gente na favela. Passando. Aqui uma foto da Carolina com a Vera Eunice. Bom, 2 de agosto ela diz: passei no frigorífico, peguei uns ossos. As mulheres vasculham no lixo procurando carne para comer. E elas dizem que é para os cachorros. Até eu digo que é para os cachorros. Reparem aquela questão assim de dizer, olha, não é para nós, é para os cachorros, mas na verdade isso aí é para comida, questão humana, né?
6 de agosto fiz café para o João e José Carlos, que hoje completa 10 anos. E eu apenas posso dar-lhe os parabéns, porque hoje nem sei se vamos comer. Aí você tem o José Carlos fazendo 10 anos, né? 8 de agosto, saí de casa às 8 horas, parei na banca de jornais para ler as notícias principais. Então reparem, ela para, fica se inteirando do que está acontecendo no Brasil, no mundo, a partir das bancas de jornais. Lembre até aquela música Alegria, Alegria do Caetano Veloso, né? Ou seja, onde é que está o mundo passando, digamos, né? Numa banca de jornal, essa é a grande ideia. E ela vai dizer que a polícia ainda não prendeu o Promessinha. O Promessinha é um bandido, tá? Que tem um grupo que vai assaltando até. Tem aqui do lado, se dá pra ver, né? Aqui, ó, bando de Promessinha enfrentou a polícia, furto de joias no hotel de Copacabana. Então o Promessinha, você tem um bando, né? E estão assaltando. O bandido é insensato porque a sua identidade não lhe permite conhecer as regras do bom viver. Promessinha da favela da Vila Prudente. Ele comprova o que eu digo, que as favelas não formam um caráter. A favela é o quarto de despejo, e as autoridades ignoram que tem o quarto de despejo. De novo aqui, retomando a metáfora dela sobre o quarto de despejo. Aí, tem a questão da religião, né? Tem um cara lá, que é o Policarpo, se diz crente, só que ele tem lá 2 mulheres, aí outra vende assim, ele é crente? Ele é quente, safado, e aí a Carolina acha graça, né, do trocadilho. E ela diz que não se mete, né? Coisa que eu não discuto é religião. Ela diz, a Kita veio no meu barracão reclamar que o José Carlos havia jogado bosta no rosto da Marli e que eu devo dar mais educação ao meu filho. Então, reclamação, a todo momento ela vai alternando os temas, né? Ou seja, o dia a dia dela ali na favela, tá? Então passa de um assunto para outro rapidamente. 9 de agosto, um sapateiro perguntou-me se meu livro é comunista. Respondi que é realista. Ele disse-me que não é aconselhável escrever a realidade. Então aqui a ideia dela, né, de escrever a realidade, ser crítica, ser uma arma apontada contra as questões aqui. 10 de agosto, olha que legal, dia do papai, um dia sem graça. Sim, porque ela é pai e mãe dos filhos, né, essa é a verdade. Aí 11 de agosto, tem um tal menino ali, né, que tá tirando pedra nas crianças, tá batendo em todo mundo, e a Carolina vai lá e tira o chicote da mão dele e sente nesse guri aí um cheiro forte de álcool. E ela vai fazer o comentário, pô, um menino de 9 anos, o padrasto bebe, a mãe bebe e a avó bebe. E ele é quem vai comprar pinga e vem bebendo pelo caminho, com 9 anos. Então, de novo, o drama do alcoolismo, né? 17 de agosto, ela diz, vi um jornal com o retrato da deputada Conceição da Costa Neves. Rasguei e pus no fogo. Nas épocas eleitorais, ela diz que luta por nós. E fica implícito, né? Não faz nada. 18 de agosto. Às segundas-feiras eu não gosto de perder. A gente já sabe disso, né? Saio cedo porque encontra-se muitas coisas no lixo. Então a Carolina consegue dinheiro. E ela consegue muito nesse dia, né? Na segunda. Se não me engano, ela consegue 100 cruzeiros. Mas aí qual é o detalhe? Ela chega e o João tá reclamando que tem que arrancar um dente. E ela vai até o dentista, extrai o dente do filho e custa quanto? Exatamente o que ela ganhou, 100 cruzeiros, né? Mas ela fica de certo modo feliz, né? Porque ela tá conseguindo abarcar as necessidades dos filhos mínimas, digamos, né? Passando, ela vai dizer, não havia papéis nas ruas porque apareceu outro homem para catar. Achei ferros e metais. Então a concorrência também vai aparecendo ali, né? 2 de setembro, ela fica mais indignada ainda porque os lixeiros também estão pegando ferro, metal, estão, além do salário que eles recebem, estão pegando um extra, né? Coisa que acontece até hoje, se a gente for ver. Agora até os lixeiros avançam no que os catadores de papéis podem pegar. Eles são egoístas. E aí ela conta, né, que tem um depósito de ferro e que os lixeiros estão pegando esses ferros para vender, né? Nojentos egoístas, eles já têm emprego, eles têm hospital, têm farmácia, têm médicos. E ainda por cima fazem isso com a gente, né? Os próprios favelados falam que favelado não tem educação. Pensei, vou escrever. E aqui, claro, botei só para lembrar, né? 3 de setembro. Ontem comemos mal. E hoje, pior. Reparem a fome que está ali. Fome, fome, fome. 8 de setembro ela diz, hoje estou alegre. Tão alegre que até fiz uma canção. O nome da canção, depois desse vídeo, que vocês olharem isso aqui, eu vou pedir para vocês, porque eu vou publicar no meu canal, o LP que ela produziu, que ela cantou na verdade, né? Ela tem alguns sambinhas e o Aldário descobriu isso e conseguiu um cara para fazer a coisa acontecer. O LP saiu em 61, um ano depois do livro dela, né, do Quarto Despejo. O nome do LP é Quarto Despejo.
Ele é raríssimo. Só para ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa no Mercado Livre, tem um para vender R$ 430. É raríssimo o LP. Quarto de Despejo, a Carolina cantando as suas composições. E esta aqui que ela diz no Quarto de Despejo que ela fez, tá lá. O nome se chama Macumba. E todas essas letras do LP dela tem alguma relação com o Quarto de Despejo. Então, vou pedir para vocês, porque daqui a pouco a gente vai comentar também, né, mais adiante aí o LP aquele do Tom, enfim, da Elis, mas ouçam este aí também, porque eu botei todas as letras lá, que não tem as letras, né, eu digitei as letras, enfim, ouçam, vejam esse LP da Carolina de Jesus aí, tá? Olha o que ela diz. Te mandaram uma macumba e eu já sei quem mandou. Foi a Mariazinha, aquela que você amou. Ela disse que te amava, você não acreditou. Então, uma música aqui sobre macumba. Passando, 9 de setembro, ela vai dizer que não houve aula porque o presidente da Itália vai chegar em São Paulo. E reparem, ela cita aqui a visita do presidente da Itália, né, o Giovanni Gronchi, que veio ao Brasil em 58 no governo do Juscelino. Até teve um selo, eu botei o selinho ali, ó. Selo da visita dele, né? No frigorífico, eles não põem mais lixo na rua por causa das mulheres que catavam carne podre para comer. 25 de setembro, ela diz, tem hora que eu odeio o repórter Audálio Dantas. Se ele não prendesse o meu livro, eu enviava os manuscritos para os Estados Unidos e já estava sossegada. Então botei aqui a fotinho de novo do Audálio com a Carolina, né? E a ideia dele, né? Vai botando pilha, vai escrevendo, né? E aí a Carolina é convocada para ir no gabinete de investigação para levar o filho João, né? Porque tem uma mulher que intimou a Carolina dizendo que o João, o filho, né, da Carolina, tentou violentar a filha dela. E aí, em 26 de setembro, a Carolina vai até esse juizado, né? Daí que não saber detalhes. Uma mulher do juizado começa a perguntar, né? Ela perguntou ao João se ele sabia o que era fazer porcaria. Ele disse que sabia. E se ele havia feito porcaria na menina. Ele disse que não. E aí o funcionário vai interrogando, vai usando palavrões com ele, né? E as perguntas obscenas, querendo que o menino descrevesse e relatasse os prazeres sexuais. Passando. Aqui a Carolina diz, ó, deixei o leito às 5 horas porque quero votar. E aí a Carolina diz que a cidade está tomada de cédulas no chão, os santinhos eleitorais, né? Fico pensando nos desperdícios que as eleições acarretam no Brasil. Pô, perfeito aqui, né? Ficar pensando até hoje. Bom, 7 de outubro ela vai dizer, morreu um menino aqui na favela, tinha 2 meses. Se vivesse ia passar fome. Coisa bem o 15 da Raquel de Queiroz. 12 de outubro, houve briga aqui na favela porque o homem que está tomando conta da luz quer 30 cruzeiros por bico. E reparem, né, a questão da luz aqui, mesmo que não use, se cobra dos favelados. E 12 de outubro é o Dia das Crianças, né? A data no Brasil é de 24, mas somente em 60, quando a Estrela, aquela fábrica de brinquedos, né, fez uma promoção e tudo mais, né, para lançar brinquedo, que a data passou a ser comemorada. A partir de 60, a gente está em 58, então até se explica que não tenha feito nenhuma referência aí. 16 de outubro, vocês já sabem que eu vou carregar água todos os dias. Agora eu vou modificar o início da narrativa diurna. Isto é, o que ocorreu comigo durante o dia. Legal esse trecho aqui porque a Carolina ela vai inverter a ordem da narrativa. Porque quem está lendo já sabe mais ou menos como vai iniciar, quais são os temas, a repetição. Então agora tem uma mudança de foco, ela vai dizer, né? Este cara que cobra a luz é o tal de Orlando Lopes e ele veio cobrar água, 25 cruzeiros. Ele disse-me que não admite atraso com ele. Então esse aí é um cara que vem explorar os favelados no sentido de cobrar a luz, mesmo que não use, tem que pagar. Ela diz, Orlando vivia fazendo biscate. Agora que passou a ser encarregado da luz e da água, deixou de trabalhar. Passando. 25 de outubro, ela diz que vai ter procissão na favela e que os padres enviaram uma imagem de Nossa Senhora. Quem quer, a imagem permanece 15 dias em cada barracão. 29 de outubro, quando chove eu fico quase louca porque não posso ir catar papel para arranjar dinheiro. Aí 30 de outubro, ela nota que tem muita polícia na rua, né? Enfim, e uma senhora acaba dizendo para Carolina que isso aconteceu por causa do aumento do preço das passagens e a polícia está nas ruas evitando o tumulto do povo, né? Eles gastam na eleição e depois aumentam qualquer coisa. Sempre ela tem um comentário crítico. Bom, aí a Carolina está conversando com o guarda e esse guarda diz que a vida está muito cara e tal, né? Que até as mulheres
estão caras, que quando ele quer dar uma F, as mulheres querem tanto dinheiro que ele acaba desistindo. Fingi que não ouvi, diz a Carolina, porque eu não falo pornografia, saí sem agradecê-lo. Detalhe, no texto original aparece a palavra foda, mas foi eliminada na edição. Aliás, muitas outras passagens com palavrões, com cenas explícitas, foram eliminadas do livro pelo Audário, né, até para poder ser publicado. Então aqui ele amenizou, né, o palavrão. Então teve, claro, um trato no livro antes de ser publicado, por óbvio, né? Isso aí o próprio Audário explica. Enfim, 4 de novembro, era 6h30 quando o João apareceu. Mandei ele acender o fogo, depois dele uma surra, com uma vara e uma correia. E rasguei-lhe os gibis desgraçados, tipo de leitura que eu detesto. Porque tá lendo, né? Enfim, Mandrake, os gibis, e a Carolina não é afeiçoada a gibis. Passando. Aí ela tá conversando com um cara chamado Toninho, e esse Toninho trabalha na livraria Saraiva. E a Carolina diz pra ele, né? Pois é, Toninho, os editores do Brasil não imprimem o que eu escrevo porque sou pobre e não tenho dinheiro para pagar. Por isso eu vou enviar o meu livro para os Estados Unidos. Ele deu-me vários endereços de editoras que eu devia procurar. Então ela está tentando, né? Tentando, essa é a verdade. 8 de novembro ela diz o açúcar aumentou. A palavra da moda agora é aumentou, aumentou. Dia 14 deixei o leito às 5 horas e fui pegar água. Era só homens que estavam na torneira, ninguém falava, enchiam as vasilhas e saíam. Pensei, se fossem mulheres... Então aqui a ideia, né, de que os homens vão ali, ficam quietos, mas quando há a questão das mulheres é muita fofoca, né? Então, para ela se sente melhor indo ali, confortável, indo ali pegar água com os homens. 17 de novembro, né, ela diz que a tarde na favela foi de amargar, e assim as crianças ficam sabendo o que os homens fazem com as mulheres. Tenho dó destas crianças que vivem no quarto de despejo mais imundo que há no mundo. Bom, 21 de novembro ela diz, né? Hoje de manhã eu disse para o seu Joaquim Português que a filha da dona Mariquinha não sabia ler. Ela disse, F, elas aprendem, e aprendem sem professor. Fuder, elas aprendem, e aprendem sem professor. De novo aqui o Audário foi lá e cortou o termo, né? Enfim, para amenizar. Passando... 23 de novembro, já estamos nos aproximando do final do ano de 58, é o ano que eu falei que ela descreve que tem mais dias, né, mais ou menos uns 175 dias descritos aqui. O que não é completo, por óbvio, né, para o ano 365 dias ela usou metade, digamos, né. Bom, 23, a gente não sabe também se não houve muitos cortes, se ela escreveu realmente todos os dias, né, e o Audário fez um grande recorte aí. Bom, 23 de novembro, telefonei para as Folhas para mandar uns repórteres na favela para expulsar uns ciganos que estão acampados aqui. Eles jogam excrementos na rua. Bom, vai ter um cigano aqui importante agora na narrativa, né? E ela se queixa que os ciganos falam a noite toda, não deixam ninguém dormir, 1000 vezes os nossos vagabundos do que os ciganos. Aí ela fala sobre os filhos, eu estou contente com os meus filhos alfabetizados, compreendem tudo. O José Carlos disse-me que vai ser um homem distinto e que eu vou tratá-lo de seu José. Já tem pretensões, quer residir em alvenaria, em casa de tijolo. Então aqui é a questão do filho também querendo sair dali, né? 29 de novembro, ouvi vozes alteradas, eram 2 mulheres brigando. 5 de dezembro, Orlando ligou a luz. Agora tem que pagar 75 cruzeiros por mês, porque ele cobra 25 por bico. Enfim, aí ela se queixando, né? 6 de dezembro, eu fiquei horrorizada quando ouvi as crianças comentando que o filho do senhor Joaquim foi na escola embriagado. É que o menino está com 12 anos. Então, de novo, a questão do álcool aqui, passando. Aí, uma mulher do norte acaba se queixando, né, que os filhos dela não estão encontrando serviço em São Paulo, que ela quer voltar, né, para colher algodão, né? E aí ela diz, fiquei com dó da nortista. Eu já colhi algodão, fiquei com dó da nortista. Então, para a Carolina, 1000 vezes mais catar do que propriamente, né, colher algodão. Aí tem uma mulher, né, a tal de Leila, que pergunta para a Carolina qual é o teor do livro dela. Eu estava escrevendo. Ela perguntou-me, Dona Carolina, eu estou neste livro? Deixa eu ver. Não, quem vai ler isto é o senhor Audário Dantas, que vai publicá-lo. E por que eu estou nisto? Você está aqui porque aquele dia em que o Armin brigou com você e começou a bater-te, você saiu correndo nua para a rua. Ela não gostou e disse, o que a senhora ganha com isto? Então reparem, elas ficam ali sabendo, né, que ela está colocando o dia a dia da favela, enfim, todo mundo está sendo citado no livro, né?
Alguns não, alguns são abreviados, como ela vai dizer depois. Tomar uma aguinha. 19 de dezembro, amanheci com dor de barriga e vomitando. Aí tem uma mulher lá que pede para Carolina da parte do senhor Manuel. E o senhor Manuel é um cara querido com ela, né, com um bom emprego. E ela diz que esse Manuel aí comprou uma televisão e a televisão está captando toda a força elétrica e está deixando toda a favela sem luz. E o que diz a Carolina? Equívoco, a televisão não estava ligada. Coisa que nunca vou fazer é difamar o senhor Manuel. É o homem mais distinto da favela. Ele está aqui já faz 9 anos. Sai de casa e vai para o trabalho, não falta ao serviço, nunca brigou com ninguém, nunca foi preso. Ele é o homem mais bem remunerado da favela, trabalha para o Conde Francisco Matarazzo. E o Matarazzo foi um grande empresário brasileiro, né? Chegou a ser o homem mais rico do Brasil aqui. Chegamos no Natal, ela não faz referência, né? Ela diz que o filho João está com dor de barriga, comeu melancia estragada. Não sei por que estes comerciantes inconscientes vêm jogar seus produtos deteriorados aqui perto da favela para as crianças verem e comer. 27 de dezembro, vem visitar a Carolina, esse senhor Dario aí, né? A Carolina conheceu esse cara na eleição. Eu mandei o senhor Dario entrar, mas fiquei com vergonha. O vaso noturno estava cheio. O senhor Dario ficou horrorizado com a primitividade em que vivo. Ele olhava tudo com assombro, mas ele deve aprender que a favela é o quarto de despejo de São Paulo e que eu sou uma despejada. Eu não vou deitar, quero ouvir a corrida de São Silvestre. E aí, detalhe, as rádios, elas transmitem, né, São Silvestre desde 48 já. E aí a Carolina, ela conheceu um cigano que está morando ali perto da favela. Só que ela viu o cara, né, o cigano, os filhos dormindo no chão, e ela promete ajudar, dar cama e tudo mais. Quando a noite surgiu, ele veio, disse que quer estabelecer porque quer pôr os filhos na escola, que ele é viúvo e gosta muito de mim, se eu quero viver ou casar com ele. Abraçou-me e beijou-me. Contemplei a sua boca adornada de ouro e platina. Trocamos presentes. Eu lhe dei doces e roupas para os seus filhos e ele me deu pimenta e perfumes. A nossa palestra foi sobre arte e música. Então aqui há um encontro legal entre eles, né? Enfim. E a Carolina disse, né, que ele diz para ela se ela quer se casar com ele, ele acaba tirando ela da favela. Só que a Carolina começa a pensar, né, que ela nunca se adaptaria a ciganos, né? Tá sempre mudando, né? Era só o que me faltava, depois de velha virar cigana, ela faz a ironia. Terminamos o ano de 58, chegamos no ano de 59. 1º de janeiro ela começa. Bem, né? Hoje estou triste. Ela vai dizer, está chovendo. E aí a gente já sabe, né? A chuva impede muito de ela sair, catar papel, ainda tem as goteiras no barraco, as chuvas estão aumentando e invadindo os quintais dos favelados. As pessoas de espírito jocoso dizem que a favela é a cidade náutica. Outros dizem que é a Veneza Paulista. Enfim. Tem a cena aqui agora de preconceito, né? Porque ela diz que chegou no açougue. E aí a caixa já olha para ela, né, suja e tudo mais. E ela pergunta, tem banha? Não tem. Tem carne? Não tem. Entrou um japonês e perguntou, tem banha? Ela esperou eu sair para dizer, tem. Voltei para a favela furiosa. Então o dinheiro do favelado não tem valor? Pensei, hoje eu vou escrever e vou xingar a caixa desgraçada do açougue Bom Jardim. Ordinária. Então aqui de novo, né, indignadíssimo com esse preconceito aqui. 10 de janeiro ela vai dizer, o senhor Manuel veio. Era 8 horas. Perguntou-me se eu ainda converso com o cigano. Respondi que sim. E aí o Manuel fica com ciúme, né? E tal, diz que não vai mais aparecer. E ela diz, o senhor Manuel disse-me que não aparece. Vamos ver. E aí a Carolina começa a olhar o cigano, mas o cigano, ele é um cara simpático, mas ele é um cara conquistador de outras mulheres, enfim, ele é um cara meio do mal. E ela começa a perceber isso. Mas eu vou dominar essa simpatia. Já percebi que quando me vê fica alegre. E eu também. Eu tenho a impressão que eu sou um pé de sapato e que só agora que encontrei o outro pé. Só que a Carolina diz que esse cigano tem 2 filhos, né? E um está sempre perto da Carolina. E ela pensa, agradando o filho, hei de conseguir o pai. O nome do cigano é Raimundo. Ele parece o Castro Alves, suas sobrancelhas unem-se. Detalhe, né, ela já citou antes ali o Casimiro, agora cita outro poeta romântico, clássico, poeta dos escravos, o Castro Alves. Ela deve ter lido, né, sobre o Castro Alves, até porque a temática dos escravos aqui, né, ela que era neta de escravos, enfim. Bom, aí
12 de janeiro, né, o Raimundo vai até a Carolina. Pensei, se eu estivesse sozinha, dava-lhe um abraço. Que emoção eu sentia vendo ao meu lado. Pensei, se algum dia eu for exilada e este homem indo na minha companhia, ele há de suavizar o castigo. Então aqui ela tem uma aproximação com ele e tal, mas ela começa a ver que ele é um cara safado, né? Aí o Raimundo vai embora, enfim, né? Só que acontece, ele vai lá e faz o mesmo convite para outra mulher. E aí a Carolina fica com ciúme, né? Ele saiu e eu fiquei pensando, ele não estaciona. É o seu sangue cigano. Pensei, se algum dia este homem for meu, hei de prendê-lo ao meu lado. Quero apresentar-lhe o mundo de outra forma. Aí ela faz a ironia, né? Diz que ó, o senhor Manuel disse que não ia vir mais e apareceu. Hoje eu estou contente, ganhei dinheiro, contei até 300. Pô, boa grana dela aqui, né? Aí dia 16 de janeiro ela disse que foi no correio retirar os cadernos que voltaram dos Estados Unidos. Cheguei na favela, triste como se estivessem mutilados os meus membros. O The Reader Digest devolvia os originais. A pior bofetada para quem escreve é a devolução de sua obra. Ou seja, essa revista não aceitou os originais, não quis publicar, não se interessou, né? E aí ela vai ficar muito triste realmente, né? E vai lá falar com o cigano. Disse-lhe que havia retirado os originais do correio e estava com vontade de queimar os cadernos. E aí ela começa a contar coisas da vida, né? Ele começa a contar coisas da vida dele, dizendo que vai para Volta Redonda no Rio e vai ficar na casa da jovem de 14 anos que está com ele. E aí a Carolina começa a desconfiar que tem alguma coisa com essa jovem, né? Olhei o rosto do cigano. O rosto é bonito, mas fiquei com nojo. Era um rosto de anjo com alma de diabo. Então ela começa já a ficar, né, ressabiada com o cigano aí. E ela volta pro barraco e de repente o cigano vai atrás, enfim, pega ela pelas costas. Era o cigano que me abraçava, beijou-me na boca. Seus braços me apertavam tanto, disse-me: eu vou-me embora, deixo as minhas roupas. Você lave-as para mim. Quando eu voltar, dou-te uma máquina de costura. Enquanto ele me abraçava, eu pensava: este diabo devia estar na cadeia. Eu sentei na cama, ele sentou-se ao meu lado. Eu fechei a janela e continuamos beijando-nos. Aí ele quer dormir com a Carolina? Mas a Carolina, enfim, ela criticou tanto isso, ela diz, mas nem pensar, né? Como é que eu vou dormir com alguém perto dos meus filhos? Eles estão acordados, enfim, né? E ele diz assim, você é boba, as crianças quando deitam dormem logo. E aí a Carolina começa, pelo papo dele, a perceber que é um cara que está acostumado a fazer isso, né? E aí, enfim, ela descobre que ele está interessado também numa outra mulher. E ela diz, ele me prometeu voltar, mas quero apresentar ele à dona Lei. A polícia, ela vai dizer, né? Ele me prometeu trazer um presente, eu prometo lhe dar um, a masmorra. Ela fica indignadíssima com ele, né? 20 de janeiro, o senhor Manuel chegou. Veio ver se eu melhorei. Fiquei contente com a visita. Aí, 15 de fevereiro, hoje o tal Orlando Lopes veio cobrar a luz. Quer cobrar ferro de passar roupa? 25 cruzeiros. Eu disse que não passo roupas. Ele disse que sabe que eu tenho ferro. E aí, enfim, né, ele começa a discutir com ela porque ela não pagou um tal de depósito, né? E ela vai dizer, não, mas isso aí ninguém mais cobra, faz um tempão, né? Enfim, não, mas eu tenho plenos poderes e eu vou cobrar, ponto final, né? Esse é o tal de Orlando Lopes aí. Tomar uma água. Bom, 16 de fevereiro tem uma briga na favela e a Carolina vai chamar a polícia. E ela volta pra favela, pro inferno, como ela diz, né? E todo mundo fica olhando pra ela, sabe que foi ela que chamou e tal, né? E a dona Sebastiana começa a xingar ela, porque ela tá bêbada, né? Negra ordinária, você não é advogada, não é repórter, se mete em tudo. E agora reparem, né? Nós vamos ter um salto temporal. Sai de fevereiro e vai lá pra abril. A Carolina fica quase 2 meses sem escrever, né? Então teve esse salto aí, né? Talvez por essa coisa toda aí do livro não ter sido aceito, enfim, para publicação, né, por uma revista dos Estados Unidos e tal. Até ela meio que explica, ó, hoje estou disposta, o que me entristece é o suicídio do Sr. Tomás. Coitado, suicidou-se porque cansou de sofrer com o custo de vida. Eu parei de escrever o diário porque fiquei desiludida e por falta de tempo. 1º de maio, ela diz, né, hoje é dia do trabalho. 3 de maio, o Sr. Manuel chegou e começamos a conversar. 4 de maio, deixei o leito às 6 horas, porque o Sr. Manuel, quando dorme aqui, não deixa eu levantar cedo. Reparem, né? Ela está acostumada a acordar 4, levantou às 6, diz que o Manuel não deixa ela levantar, ele dormiu ali, a questão sexual, então ela revela aqui, né, com o Sr. Manuel. E aí a Carolina vai revelar que, enfim, ela
engordou um porco meio a meio com uma pessoa lá e vão matar agora o porco. E aí esse Orlando vai matar o porco. E aí todo mundo quer um pedaço, mas ela tem filhos, ela não quer dar para todo mundo, né, os pedaços, ela quer para ela. E aí ela vai dizer, eu não vou vender nem dar, eu engordei esse porco para os meus filhos. Bom, aí 6 de maio, surge um repórter lá no barraco dela, né? Enfim, leva ela, porque vai sair uma reportagem dela agora na revista do Cruzeiro, né? E aí a Carolina fica toda boba, enfim, e ela volta jurando que não quer mais matar porco na favela, porque só dá problema. Ela vai dizer favela sucursal do inferno, ou o próprio inferno, né? Aí ela vai no juiz, no juizado, receber o dinheiro que o pai da Vera, né, dá por intermédio do juizado. Só que fui na tesouraria para receber o dinheiro. Quando chegou a minha vez, eu encontrei o dinheiro. E aí, imaginem, né? Até a Vera fica indignada. A Vera diz assim, ó: mamãe, o meu pai não presta. 28 de maio ela diz: a vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E quando nós estamos no fim da vida é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é a minha pele, preto é o lugar onde moro. Passando. Aí tem um cara lá que se lamenta e diz assim: sabe, Carolina, eu sou um homem feliz. Depois que morreu Marina, nunca mais ninguém me quis. E aí a Carolina ouve isso aí, vê que na fala dele tinha 4 versos rimados, bonitos, né? Mas aí ela para de rir porque ela lembra, né, que por trás disso aí, sabe, Carolina, eu sou um homem feliz. Depois que morreu Marina, nunca mais ninguém me quis. Tem uma tragédia ali, né? Porque a mulher dele morreu, bebia muito, morreu cedo com tuberculose. 1 de junho. Hoje não fui trabalhar, porque a Velho e o José Carlos estão doentes. 4 de junho, o senhor Manuel chegou. Agora eu estou lhe tratando bem, porque percebi que gosto dele. E aí, tem uma mulher lá, uma vizinha ciumenta e tal, né? A Adelaide, ela fica admirada com o senhor Manuel. Ele é quieto, fala baixinho e ainda anda bem vestido. Ela me olhava e olhava ele. Ele com seus sapatos reluzentes. E eu suja, parecendo um marginal de rua. Ela ficou horrorizada porque eu durmo com ele. E aí a Carolina percebe que essa mulher quer diminuir a Carolina frente ao seu Manuel. E aí a Carolina diz, mas ela chegou tarde demais, porque nossa amizade é igual uma raiz que segura uma planta na terra, já está firme. Dormi com ele, e a noite foi deliciosa. E aí 8 de junho, né, ela vê um bilhete, que era a letra do repórter, e o repórter dizendo que a reportagem que eles fizeram com a Carolina vai sair dia 10 na revista do Cruzeiro. E que o livro vai ser editado. Fiquei emocionada. Então aqui nós temos uma notícia positiva para ela frente à sua literatura, né? O senhor Manuel chegou. Disse-lhe que a reportagem vai sair quarta-feira e que o repórter quer levar o livro para imprimir. Eles ganham dinheiro nas tuas costas e não te pagam, Carolina. Eles estão te embrulhando. Você não deve entregar o livro. Eu não impressionei com as ironias do senhor Manuel. Claro, ela está querendo publicar, né? Bom, aí 9 de junho o pai da Vera vai até a favela e ele vai agradecer principalmente, né, a Carolina, porque a Carolina não divulga o nome dele, é um cara rico e tudo mais, e não divulga o nome dele no diário. Você me escreveu que a menina estava doente, eu vim visitá-la. Obrigado pelas cartas. Te agradeço porque você me protege e não revela o meu nome no teu diário. Aí eu disse para o pai da Vera que ia sair na revista do Cruzeiro. 10 de junho a Carolina, ela fica com certo medo, receio que a reportagem não tenha saído e que as pessoas que ela tinha avisado, né, começam a dizer que ela é exibida e tal, né. Só que o João, quando retornou, se disse que a reportagem havia sim saído. E o meu coração ficou oscilando igual as molas de um relógio. O que será que eles escreveram a meu respeito? Quando o João voltou com a revista ali, Retrato da Favela no Diário de Carolina. Então saiu realmente a reportagem, né? E aí ela fica toda boba, compra revistas, mostra para os operários do frigorífico, né? Até o Orlando, esse aí, o da Luz, o responsável, esse ficou brabo, né? Porque a Carolina botou no diário que ele não trabalha. E aí ele se queixa, né? E ela também diz, né? Mas que história é essa que eu fiquei devendo 4 meses de luz e água, seu Orlando? Ficou sim, sua nojenta, sua vagabunda. Eu escrevo porque preciso mostrar aos políticos as péssimas qualidades de vocês e eu vou contar ao repórter. Eu não tenho medo daquele puto, daquele fresco. E aí, mesmo com essas briguinhas, a Carolina tá feliz, né? Ela vai dizer, eu jantei, depois cantei a valsa Rio Grande do Sul. E detalhe, no LP dela ela canta uma valsinha também. 11 de junho, tem uma loira que vai até lá na favela procurar a Carolina, porque ela leu a reportagem no Cruzeiro
e queria levar a Carolina para o diário, né? O diário da manhã, lá, enfim, diário da noite, não me lembro qual é o jornal, para conseguir auxílio e tudo mais. E a Carolina vai até a redação do jornal, almoça. Eu comendo o que sonhei, estou na sala bonita, a realidade é muito mais do que o sonho. Já estamos quase terminando aqui, né? E aí, 16 de junho, ela diz: hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Desisti. E ela até faz uma pergunta, né, para Deus, se Deus acabou esquecendo a Carolina, né? Bom, 18 de junho, o Lalau diz que eu ponho várias pessoas no jornal, mas ele eu não ponho. Se você me pôr no jornal, eu te quebro toda, vagabunda. Esta negra precisa sair daqui da favela. Então aqui de novo, né, o poder da denúncia, muita gente preocupado, né, se vai sair ou não no livro dela. O senhor Manuel, sempre educado, elegante, diz que comprou a revista só para ver o rosto da Carolina. Ele pergunta se ela ganhou algum dinheiro e ela diz: eu disse que só depois que o livro circular que o escritor recebe. Ela faz uma reflexão: dizem que o Brasil já foi bom, mas eu não sou da época do Brasil bom. E aí a Carolina se olha no espelho, se vê parecida com a falecida mãe dela, só que qual é o detalhe? A Carolina tá magra, né? Tá sem dente, tá suja. Aí surge em 25 de junho esse tal de Novo Orlando, ele quer dinheiro, e a Carolina vai lá e dá um dinheiro, né, 100, mas ele queria 250, queria o depósito. E ela diz: eu não pago o depósito porque já foi abolido pela Light, então eu corto a luz. E desligou-a. Então ele vai lá e corta a luz dela. E tem uma hora, né, que esse Orlando Lopes está passando de bicicleta, e aí os filhos da Carolina falam: o Orlando tá passando, mãe. E a Carolina diz: eu não vou olhar este nojento. Ele ouviu e respondeu: nojento é a puta que te pariu. Eu disse que ia escrever e não podia perder tempo com vagabundo. Fechei a porta. E aí, enfim, né, ela coloca tudo no diário mesmo. Dia 29 de junho, estou tão triste. Se eu pudesse mudar desta favela, esta é obra do diabo. Passando. E esse Orlando Lopes aí é o terror, porque tem uns 119 barracos, segundo ela, com luz, né? E ele cobra 150 de cada. Aí imagina, né, quanto ele está lucrando em cima dali. O tal Orlando Lopes passou na minha rua. Ele disse que tudo o que eu falo dele as mulheres lhe contam. São umas idiotas. Eu quero defendê-las porque há ladrões de toda espécie, mas elas não compreendem. Aí, dia 2, vem de novo o pai da Vera, né? Ele acaba explicando que não levou o dinheiro lá no juizado, que não teve tempo e tal. Ele deu-me 120 cruzeiros e 20 para cada filho. Ele mandou os filhos comprar doces para nós ficarmos sozinhos. Tem hora que eu tenho desgosto de ser mulher. Dei graças a Deus quando ele despediu-se. Aqui eu não sei se ela indica que houve uma relação sexual meio que forçada por dinheiro, enfim, né? Fica meio, né, ambíguo quando ela diz: tem hora que eu tenho desgosto de ser mulher, quando ela fica sozinha com ele ali, né? Bom, 6 de julho, mais fofoca ali e tal, né? Tem uma tal de não sei quem lá, né? Enfim, de um homem que quer casar com a própria filha. E ele fica dizendo: vamos, minha filha, dá para o seu papaizinho, dá só um pouquinho. E aí a Carolina fica indignada. É por isso que eu digo que a favela é o chiqueiro de São Paulo. A C, reparem que ela abrevia alguns nomes, né? Disse que pediu dinheiro ao seu pai para comprar um par de sapatos. E ele disse: se você me der A, eu te dou 100. Ela deu, e ele deu só 50. Por isso que eu digo que a favela é o gabinete do diabo. Então, de novo aqui. Passando. 7 de julho, a Carolina, ela ouve uma vizinha dizendo que vai vender o barraco, que vai se mudar. Até eu, o dia que eu me mudar, hei de queimar incenso para agradecer a Deus, hei de fazer jejum mental, pensar só nas coisas boas que agradam a Deus. 15 de julho, reparem, né? 15 de julho abre a narrativa, 55. Passamos por 15 de julho de 58. E agora 15 de julho de 59, aniversário da Vera. Mamãe, é hoje que eu faço anos? É, e meus parabéns, desejo-te felicidades. E ela pede bolo, e adivinha? Não há dinheiro novamente para bolo. 28 de julho ela vai dizer: os favelados estão reunidos na rua apreciando a briga da Leila e da Pitita com uma negrinha que apareceu por aqui. Mas eu já estou enfastiada de brigas, é tanta brigas na favela. Aí o José Carlos acaba dizendo, né? Eu tenho uma coisa para contar, mãe. O que é? Eu vi o Chico fazendo bobagem com a P. Não dei margem ao assunto. Ele prosseguia. O Chico fazia bobagem com a P e a Vanilda estava perto olhando. Detalhe que a Carolina vai dizer: a Vanilda tem 2 anos apenas.
31 de julho, eu disse para os filhos que hoje nós não vamos comer. Eles ficaram tristes. Bom, aí a gente vai para agosto. É o aniversário do José Carlos, 9 anos, 7,50, ela diz, tempo bom, mas ele quer ter 10 anos porque quer namorar a Clarinda. Em 8 de agosto, ela acaba relatando, né, a morte de um menino ali na favela. A pior praga da favela atualmente são os ladrões. Roubam à noite e dormem durante o dia. Se eu fosse homem, não deixava os meus filhos residir nesta espelunca. Se Deus ajudar-me, hei de sair daqui e não hei de olhar para trás. 13 de agosto. Quando eu cheguei, a Vera estava na janela olhando as máquinas da Vera Cruz que vieram filmar o Promessinha. Detalhe, vai ter um filme de 1959, 60, que se chama Cidade Ameaçada, que é sobre o Promessinha, aquele bandido famoso, que no filme ganha o nome de Passarinho. Até no filme se explica ali, né? Bom, quando eu ia chegando, os vagabundos disseram, olha a Elizabeth Taylor, vão criticar o diabo. A ideia, né, que a Carolina já não é uma pessoa grata ali na favela, né? A Carolina odeia a favela, né? E aqui uma cena legal, ela diz, o arroz e o peixe era pouco. Os filhos comeram e ficaram com fome. Pensei, se Jesus Cristo pudesse multiplicar estes peixes. E aí o Manuel, ele vai lá, né, enfim, oferecer dinheiro para Carolina, mas ela não aceita. E ele pergunta, você não me quer mais? Eu tenho muito serviço. Passando, ela vai dizer, eu nunca tive sorte com homens, por isso não amei ninguém. Os homens que passaram na minha vida só arranjaram complicações para mim, filhos para eu criá-los. Fui ver a filmagem do documentário do Promessinha. Pedi os nomes dos diretores do filme para pôr no meu diário. Então, de novo, esse filme é de 59, né? Se chama Cidade Ameaçada. Tem o Reginaldo Faria. Esse filme tem a Eva Vilma. Esse filme está disponível no YouTube. Não é lá grande coisa, enfim, né? Para quem gosta de filme mais antigo, com aquela preto e branco, com aquela trilha sonora alta passando atrás, enfim, né? Dublado. Mesmo que seja a voz brasileira, dublado, né? E os artistas desse filme ficaram na favela ali. E ela conta que os favelados até roubavam comida desses filmes. E como eu falei, no filme o Promessinha ganha o nome de Passarinho. Até no filme, quando passa ali, enfim, explica, né, a alteração de alguns nomes. E ela vai dizer, o povo dizia, estão filmando Promessinha. E ela corrige, mas o título do filme é Cidade Ameaçada. Bom, eu botei um trecho do filme aqui. Lá por volta de 1h20 do filme, aparece, ó, os barracos, a favela do Canindé, a correria ali, ó, a favela, muita lama, os barracões, bem como a Carolina descreve, muita lama, né? Ó, o artista até faz ali uma derrapagem ali para mostrar exatamente, tem muita lama aí. Então, esse filme, quem quiser ver, está disponível, né? Chama-se Cidade Ameaçada. 26 de agosto ela diz, a pior coisa do mundo é a fome. 31 de dezembro, o João foi catando papel porque quer dinheiro para ir ao cinema. Despertei com o apito da Gazeta anunciando o ano novo. 31 de dezembro, né? Pedi para abençoar o Brasil. Espero que 1960 seja melhor do que 1959. Sofremos tanto em 59 que dá pra gente dizer, vai mesmo, eu não quero você mais, nunca mais. Bom, e aqui eu deixei sozinho, isolado, em letras garrafais, o dia 1º de janeiro de 1960, porque é o único dia de 60, e eu acho que foi muito legal na escolha, porque começa como? Levantei às 5 horas e fui carregar água, ou seja, ela termina o diário, o livro termina como se fosse um diário cíclico da miséria, ou seja, não houve prosperidade, digamos, no diário. Na vida dela vai ter um pouquinho, né? Depois volta, enfim, a viver mediocremente, digamos, mas assim termina, tá? Bom, só lembrando temas que se repetem: fome, falta de dinheiro, serviço dela de catar qualquer coisa, transformar em dinheiro, preocupação com os filhos, com a educação, com o caráter moral. Sábado, uma preocupação, porque tu tem que trabalhar duplamente, né, para conseguir o domingo. Segunda é alegria, porque tem muito papel na rua, as brigas na favela, o ódio da favela, o alcoolismo, a busca de algo melhor, a crença na sua literatura, o poder da palavra, a metalinguagem, os políticos na favela sempre na questão de oportunismo. Então tudo isso aí vai sendo criticado. E eu termino com uma citação dela. Diz ela, escreva a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre.
Eu sabia que ia angariar inimigos porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura crua, né? Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Aí está a Carolina Maria de Jesus. E aqui encerramos o vídeo. Que seja bom para vocês aí, ok?